Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Meu Jogo de Cura, parte 81. Capítulo 751. 751. Espelho da Morte. Capítulo 751. Capítulo 751. Espelho da Morte. A taça de vinho caiu no chão e o vinho tinto brilhante fluiu pelo palco como sangue. No salão opressivo, aquele que afirmava ser o açougueiro do amanhecer pegou uma faca afiada e caminhou em direção à mulher que usava a máscara do deus da morte. O frágil deus da morte e o açougueiro do amanhecer, esta cena misteriosa exalava um tipo diferente de beleza. O deus da morte procurou inserir a seringa no pescoço de um inocente, enquanto o açougueiro ficou na frente do inocente, com a intenção de arrebatar a pessoa das mãos do deus da morte. As luzes fracas piscaram por um momento e no instante em que as luzes diminuíram, Anfei, com a faca na mão, avançou em grande velocidade. O público abaixo só podia ver algo passando. Bang! O choque das lâminas emitiu um som nítido e um traço de surpresa passou pelos olhos de Anfei. Ele estava bem ciente do perigo representado por seu oponente, então não se conteve. O que ele não esperava era que a mulher aparentemente delicada tivesse realmente pegado sua lâmina. Comparado a Anfei, o deus da morte ficou ainda mais chocado, e o pulso que segurava a faca formigou levemente, como se ela estivesse prestes a perder a sensação. Você quer completar seu próprio trabalho, mas você também não é a obra de outra pessoa? Anfei balançou a faca em rápida sucessão. Aqueles que gostam de matar devem estar sempre prontos para serem mortos. Se você não tiver tanta determinação, a mão que segura a faca irá vacilar. A mulher do deus da morte não era tão forte quanto Anfei, mas era muito mais forte do que um adulto médio, e sua velocidade era tão rápida que era quase diferente da de um ser humano. Quanto mais Anfei lutava, mais perplexo ficava. Ele originalmente pensou que poderia despachar rapidamente um membro deste clube, mas a primeira pessoa que encontrou foi incrivelmente formidável. Os dois lutaram ferozmente no palco, fascinando o público que não se importava com quem matava quem. Eles só queriam testemunhar o processo de matança. A dupla de homens e mulheres, vendo a luta de Anfei com a mulher do deus da morte, ficou extremamente excitada e começou a brigar entre si. O mundo desses loucos era difícil de entender para as pessoas comuns, assim como Shen Lu, que estava encolhido em sua cadeira no momento, sentindo-se um estranho neste lugar. A mulher do deus da morte rechaçou os 10 ataques consecutivos de Anfei e enquanto Anfei se preparava para desferir o 11º ataque, ela desistiu da resistência e recuou. Ela estava familiarizada com a disposição do salão e moveu-se silenciosamente para a porta oculta enquanto trocava golpes de lâmina. Tentando escapar, Anfei já tinha percebido as intenções da mulher. Ele mirou diretamente no pescoço da mulher para cortar. Como se ela tentasse fugir, sem dúvida encontraria um cadáver decepado. Quando a lâmina caiu, o pescoço da mulher se dobrou em um ângulo estranho enquanto ela mal se esquivava da lâmina de Anfei, dando uma cambalhota para dentro da porta oculta e desaparecendo na escuridão. No entanto, a lâmina de Anfei não foi totalmente sem recompensa, pois ele cortou a máscara do deus da morte da mulher em seu rosto, revelando uma pequena parte dela. Parecia familiar, como se ela fosse um daqueles figurões que apareciam com frequência na televisão. Eu me lembro de você agora. A escuridão encheu a porta oculta, emitindo um cheiro estranho de remédio e fedor, e Anfei não ousou persegui-la de forma imprudente. Ele segurou sua faca e se virou para olhar abaixo do palco. Um escapou, mas não importa, há outros aqui. Vendo o olhar de Anfei se voltar para eles, o par de homem e mulher sorriu e tirou várias coisas de suas malas. O homem até lançou um olhar desdenhoso para Anfei. Os membros de alto nível não podem matar uns aos outros, ou serão alvo de todos os membros do clube. Visto que você é um novato, vamos deixar passar desta vez. Por que deixar passar? Quero transformá-lo em garçom, envolvê-lo inteiramente em couro, costurar as roupas bonitas em sua pele, reclamou a mulher, dando um tapa no braço do homem. Membros de alto nível não podem matar uns aos outros. Com tais regras, vocês merecem ser chamados de clube do assassinato? Isso é uma profanação da morte. Ninguém deveria ter o direito de privar outro do seu direito de morrer. Anfei atravessou o vinho tinto brilhante em direção aos dois. Vou ajudá-los a limpar a sujeira que cobre vocês e mandá-los para onde vocês pertencem. Seu ritmo acelerou e quando os dois perceberam o que estava acontecendo, Anfei já havia diminuído a distância. Este par de homens e mulheres eram muito menos capazes do que a mulher que usava a máscara do deus da morte. Eles eram pouco mais fortes do que uma pessoa comum. Parar. Depois que Anfei se livrou do par, o homem papagaio chegou atrasado com 3 garçons a reboque. A primeira vez aqui, e você se atreve a quebrar as regras. Vocês dois não irão embora esta noite. Eu não fiz nada, Shen Lu murmurou baixinho, permanecendo sentado. Para completar seu trabalho, você pode matar sem restrições. Por que não posso matar livremente pelo meu? Vocês são tão hipócritas. Anfei riu, suas palavras cheias de desprezo. Depois de confirmar que o homem e a mulher não poderiam revidar, ele avançou em direção ao homem papagaio com a faca em punho. Você ainda quer nos matar? A voz do homem papagaio ficou ainda mais estridente. Ele raramente tinha visto alguém tão louco quanto Anfei. O título do meu trabalho é Downbatcher. Você pode chamá-lo de açougueiro se apenas uma pessoa morrer? Anfei, sorrindo, atacou o homem papagaio. Vou colocar seus cadáveres para construir uma ponte que me permita atravessar a escuridão para ver o amanhecer. Não foram desperdiçadas mais palavras. Anfei fechou a distância com a máxima velocidade.
Seus instintos de combate e habilidades reais de combate eram suficientes para esmagar qualquer um, forjados em inúmeras batalhas de vida ou morte. Já vi muitos como você. O homem-papagaio sacou uma pistola de choque elétrico da cintura, alheio ao fato de que Anfei tinha visto através dele no primeiro encontro. A faca curta voou com grande força, perfurando a palma da mão do homem-papagaio. Anfei derrubou um garçom e usou outro como escudo. Brandindo este escudo de carne, ele avançou, exemplificando a violência ao máximo. Anfei raramente se envolvia em batalhas prolongadas. Cada movimento que ele fazia tinha como objetivo ser letal. Quando Li Shue ensinou Anfei, ela provavelmente nunca imaginou que ele levaria o conceito a tal extremo. Que diabos? Shen Lu, que assistia a luta de lado, ficou pasmo. Ele nunca poderia ter imaginado que Anfei, de aparência erudita, lutaria tão ferozmente. Não foi apenas feroz, foi absolutamente brutal. Aos seus olhos, o assassino pervertido, que parecia imbatível e assustador, era como um brinquedo nas mãos de Anfei. Cada resposta do adversário foi prevista por Anfei, sentindo como se o resultado já tivesse sido decidido antes mesmo de a luta começar. Limpando o sangue das mãos, Anfei se tornou a única pessoa no corredor. Você os matou? Parecendo horrorizado e gaguejando, Shen Lu perguntou. Se eu os tivesse matado, como seria diferente deles? Anfei começou a revistar os corpos de maneira tão profissional, como se estivesse saqueando cadáveres no mundo profundo. Você é realmente muito mais assustador do que eles. Shen Lu tentou se levantar, mas suas pernas estavam dormentes. Pegue esta arma de choque elétrico para autodefesa, não mexa em mais nada. Anfei puxou Shen Lu de seu assento e entregou-lhe a arma de choque elétrico do homem-papagaio. A polícia deve chegar em breve, vamos usar esse tempo para dar uma olhada. Anfei conduziu Shen Lu para fora do salão número 1 e eles avançaram no corredor. A cave do hotel era originalmente uma adega privada, mas depois de esvaziada tornou-se num dos redutos do clube do assassinato, composta por 2 grandes salões, uma sala de preparação e uma sala de vigilância. Os membros do clube coordenaram-se entre si através de meios especiais para decidir o local para a exposição das suas obras de arte, e depois informaram os restantes naquela noite. Seus locais de atividades variavam e estavam espalhados pelos subúrbios distantes. Destruir o clube provavelmente exigiria infiltração para contatar seus superiores. Depois de passar por 2 corredores sangrentos, Anfei entrou na sala de preparação, repleta de vários trajes e adereços. Era semelhante a uma antiga câmara de execução. Todas as obras de arte destinadas ao palco foram aqui guardadas temporariamente, daí o cheiro, dentro da sala, ser particularmente forte. Anfei, por que não esperamos a polícia continuar a busca? Shen Lu cobriu o nariz e a boca. Ele mal conseguia suportar a atmosfera. Parece que esqueci algo. Há algo estranho nesta sala. Anfei caminhou até o meio da sala, olhando para a mesa onde os trabalhos dos assassinos estavam expostos. Diretamente em frente à mesa, na parede, estavam penduradas várias máscaras de animais, fantasmas e monstros. Anfei tentou bater no revestimento da parede e descobriu que a chamada parede era na verdade um pedaço de tecido especial, com todas as máscaras penduradas nela. Levantando o pano, que era quase da mesma cor da parede, o espelho apareceu diante de Anfei. Todas as obras destinadas ao palco foram primeiro colocadas em frente a este espelho. Este espelho é realmente assustador. Shen Lu e Anfei viram simultaneamente seus reflexos no espelho, que diferiam de suas aparências reais. O rosto de Shen Lu exibia uma borboleta gigante e colorida, o que era bastante assustador. O reflexo de Anfei foi ainda mais assustador, mostrando um cadáver ensanguentado atrás dele. Não importa onde eles fossem, os dois pareciam estar lado a lado. A felicidade é relativa. Shen Lu, inicialmente desconfortável e coçando freneticamente o próprio rosto ao ver seu reflexo, sentiu-se um pouco aliviado ao ver a imagem espelhada de Anfei. Anfei, por que parecemos diferentes da realidade neste espelho? Ele pode nos refletir de outro mundo. Anfei se aproximou do espelho. Alguém está usando o espelho para sacrifícios, relacionados aos fantasmas que vivem no mundo profundo. Um mapa exibindo Deep World apresentado por Du Jing identificou os locais do Death Club. Essas coisas começaram a aparecer nos subúrbios distantes de Xinyu há muito tempo. Com a capacidade do ódio, mesmo uma borboleta não poderia influenciar a realidade em tão grande escala, e as borboletas já estavam no topo do ódio. Com esse pensamento, 4 palavras surgiram na mente de Anfei, indescritíveis. Fique aqui e espere por mim. Anfei voltou ao salão número 1 e trouxe o homem-papagaio de volta, pressionando-o por respostas até que ele finalmente falou. Todas as fortalezas do Clube da Morte incluíam um espelho como este, conhecido como Espelho da Morte, através do qual as pessoas podiam ver a verdadeira forma de suas almas. Este espelho era o maior segredo das várias fortalezas do Clube da Morte, e nem qualquer um teve o privilégio de vê-lo. Segundo o Homem-Papagaio, os membros do Clube da Morte eram divididos em 5 categorias: membros observadores, como artistas e donos de churrascarias, que teriam a oportunidade de visitar o reduto após criarem um determinado número de obras. O nível acima dos membros observadores eram os membros oficiais, que podiam ganhar uma pontuação pelas suas submissões e trocar os pontos por certas coisas. Avançaram ainda mais os membros de alto nível, que tiveram o privilégio de conhecer os locais e horários das exposições, podendo suas obras ser apresentadas no palco. O organizador de cada fortaleza estava no mesmo nível que os membros de alto nível, e somente na sua posição eles eram dignos de saber sobre a existência do Espelho da Morte.
Acima deles estavam os principais membros do clube, que só haviam sido vistos uma vez pelo Homem-Papagaio. Eles tinham autoridade para pontuar cada trabalho e cabia a eles decidir se um recém-chegado se qualificava para ser membro. Acima dos membros centrais havia outro nível que o Homem-Papagaio sabia que existia, mas não sabia como abordar, pois nunca os tinha visto. Durante a conversa com o Homem-Papagaio, Anfei percebeu outro problema. A atitude do homem mudou fundamentalmente depois de ver os reflexos de Anfei e Shenlu no espelho da morte. Ele parecia realmente considerá-los parentes. Capítulo 752, Área Cinzenta. Capítulo 752, Área Cinzenta. A matança durou até o amanhecer e à medida que o sol nascia, as anormalidades dentro do espelho da morte desapareceram gradualmente, transformando-o em um espelho muito comum. Do lado de fora do hotel abandonado, o som das sirenes da polícia aumentou quando a polícia de Xinhu entrou no porão do hotel e se encontrou com Anfei. Vários membros do clube do assassinato foram detidos pela polícia, mas, lamentavelmente, a mulher que usava a máscara do deus da morte escapou por uma porta escondida. Anfei, agora você é um alvo de Butterfly. Da próxima vez, você não pode ser tão imprudente e não deve ficar longe de nossa proteção por muito tempo. O oficial líder reconheceu Anfei, mas Anfei não o reconheceu. Desempenhar o papel de um cidadão comum a tal ponto foi extremamente impressionante. A situação hoje foi bastante especial. Da próxima vez, com certeza, respondeu Anfei com seriedade. Ao ver a polícia entrar, Shenlu não queria nada mais do que agarrar-se às pernas deles. O assustado Shenlu ficou perto dos policiais, só quem passou por isso pôde entender seus sentimentos na época. Você parece ter azar. Fique longe da polícia, amigo. Eu não quero. Depois do amanhecer, Anfei sentiu uma sensação de alívio tomar conta dele e no meio das brincadeiras com Shenlu, ele começou um novo dia vibrante. Ocupada das 6h30 às 9h, a polícia finalmente levou Anfei e Shenlu de volta à delegacia. O oficial de plantão que acabará de se encontrar com Anfei ontem o viu sendo trazido de manhã cedo, sentiu-se totalmente impassível e até o cumprimentou casualmente. Shenlu testemunhou essa cena harmoniosa e comentou: "E você diz que não é um informante? Todos conhecem você. Pense o que quiser." Na delegacia, Anfei e Shenlu foram levados para salas separadas e a polícia interrogou os dois ao mesmo tempo. Nem Anfei nem Shenlu precisavam mentir. Eles contaram honestamente à polícia tudo o que haviam vivenciado na noite anterior, com Anfei até apresentando os celulares do artista e do chefe da churrascaria, junto com as evidências relacionadas que havia encontrado. Desde que entrou no Clube da Morte, Anfei gravou secretamente com o celular do artista. Infelizmente, devido à pouca iluminação, muita coisa não foi capturada, mas ainda assim foi uma ajuda significativa para a polícia na investigação do caso. Por volta das 11h, Li Shue e seu supervisor entraram na sala onde Anfei estava. O supervisor pediu a todos que saíssem, mantendo Li Shue e Anfei sozinhos na sala. Isso é simplesmente imprudente. Você tem alguma ideia de quem são as pessoas que encontrou ontem à noite? O líder disse com uma expressão muito séria: "Encorajamos o heroísmo justo, mas isso tem como premissa garantir sua própria segurança." Eu não sabia que eles eram um grupo do crime organizado. Definitivamente não irei lá sozinho da próxima vez. Anfei era muito obediente, como o aluno mais honesto da turma. Com base em nossa análise, é muito provável que Butterfly seja um membro central do clube do assassinato. Ele está fazendo de tudo para tentar matá-lo, mas para sua sorte, Butterfly não esperava que você fosse tão ousado. Se tivesse sido preparado, mesmo que você fosse capaz de lutar, você não teria chance de sobreviver na noite passada. O líder sênior falou seriamente e verdadeiramente preocupado com a segurança de Anfei. Butterfly é membro do clube do assassinato? Não admira que a maioria dos casos cometidos tenha ocorrido nos subúrbios. O que mais você acha que nos faria gastar tanto esforço para capturar Butterfly? Fechando a porta, o líder sentou-se em frente a Anfei. Há muitos membros do clube do assassinato com extensas conexões. Muitos deles são pessoas comuns com várias profissões no distrito inteligente durante o dia, mas à noite eles liberam um outro lado de si mesmos, mostrando sua verdadeira natureza, e cometem assassinatos arbitrários nos subúrbios. Os subúrbios são tão caóticos. Só tem sido assim nos últimos anos, assentiu o policial de meia-idade. Para dizer a verdade, isso também está relacionado à construção da cidade nova inteligente. O cérebro inteligente usa o banco de dados de informações dos cidadãos, gráficos de coeficientes psicológicos perigosos e estações de observação de emoções criminais para reduzir a taxa de criminalidade na nova cidade inteligente quase a zero. Para o cidadão comum, a cidade inteligente é como paraíso, extremamente segura. Mas para aqueles que estão inquietos no coração, ou aqueles com secreções cerebrais anormais, o distrito inteligente é como prisão hermética. Eles têm que gerenciar constantemente suas emoções e não mostrar nenhuma falha e com o tempo, tornam-se mais sombrios e extremos. Não existem centros de aconselhamento psicológico no distrito inteligente? E há muitos jogos de cura como Vida Perfeita para as pessoas aliviarem o estresse. Anfei não entendeu muito bem. Ele sempre achou que a nova cidade inteligente era o lugar mais desejável para todos os residentes, ostentando os melhores serviços, a tecnologia mais avançada e os preços de habitação mais caros do país. Um lugar onde cada centímetro de terreno vale o seu peso em ouro.
A personalidade de cada pessoa tem diferenças sutis, moldadas por suas diferentes experiências de vida. Normalmente, eles poderiam aliviar essa dor através de terapia psicológica, mas como aconteceu com seu amigo, Butterfly usa vários meios para levar pessoas que poderiam ter sido curadas a um caminho diferente, disse o policial de meia-idade com ódio em seus olhos por Butterfly. Meu amigo? Shenlu também foi desencaminhado por Butterfly? Há algo nele que poderia atrair Butterfly? Claro, não quero dizer que ele não tenha nenhum atributo positivo, mas acho que ele é único. Anfei quase desejou poder se mudar para outra cidade para morar. Até mesmo os subordinados de Butterfly tomaram a iniciativa de desencaminhar Shenlu. É como se um velho com uma vida longa bebesse veneno conscientemente, essencialmente buscando a morte. Pensando bem, depois que o Dr. Bai encontrou Shenlu, Anfei o seguiu logo em seguida, e os dois esconderijos foram destruídos. Embora Shenlu não tenha feito nenhum esforço, parecia que ele havia feito muito nos bastidores. De acordo com o depoimento do seu amigo, ele estava procurando um psicólogo online, depois conheceu o Dr. Bai da escola dominical, que o enganou para ir ao segundo andar da churrascaria, então você o trouxe para o clube do assassinato. Eu fiz isso para protegê-lo. Anfei rapidamente se esclareceu. A situação era crítica no momento e as pistas estavam prestes a ser cortadas. Eu não poderia simplesmente deixá-lo lá sozinho. Eu entendo suas ações, mas também devo lhe dizer que os membros comuns e os membros de alto nível do clube do assassinato estão apenas na periferia. Eles aceitam passivamente o controle remoto do clube do assassinato e não estão cientes dos métodos operacionais específicos. Só podemos realmente destruí-lo capturando os verdadeiros membros principais. O policial de meia-idade olhou para Anfei. Eles são um grupo criminoso fortemente organizado. E o único que já mostrou um deslize entre os membros principais foi o Butterfly, que também pode ser um identificador compartilhado pelos membros principais. E você e Huang Ying são os únicos nos últimos anos que não foram caçados com sucesso por Butterfly, então vocês dois devem ter cuidado e absolutamente não devem correr por aí de forma imprudente. Depois de andar em círculos, o líder ainda esperava que Anfei permanecesse calmo diante dos problemas e permanecesse obedientemente dentro de casa. Não se preocupe, vou cuidar bem de mim mesmo. Anfei continuou balançando a cabeça, sabendo que a outra pessoa tinha boas intenções. Você é muito teimoso. O policial de meia-idade também sabia que Anfei estava apenas concordando superficialmente e que quando realmente chegasse a hora, ele definitivamente sairia correndo novamente. Ele suspirou suavemente e olhou para as mãos de Anfei novamente. Onde você aprendeu essas habilidades de combate? Eu aprendi sozinho online. Autodidata? O policial de meia-idade olhou para Anfei antes de desviar seu olhar para Li Xue, que estava evitando contato visual. Achei que ela pudesse ter lhe ensinado, mas, novamente isso não é possível. Você está fora do alcance deles, mesmo que eles se uniram. Se não houver mais nada, posso ir para casa agora? Não dormi a noite toda e mal estou aguentando. Anfei sentiu que o oficial de meia-idade havia descoberto algo, mas não apontou. Não tenha pressa em sair, há um pequeno favor que preciso lhe pedir. O policial ligou o computador e entrou no banco de dados interno da polícia. Ontem à noite, na Baía de Xixui, você deixou uma mulher usando uma máscara do Deus da Morte escapar. Ela é altamente suspeita, parece ter muito mais importância do que os membros regulares de alto nível. Durante a nossa briga, consegui arranhar a máscara dela e vi parte do rosto dela. Anfei sabia que havia chegado uma oportunidade de deixar uma marca. Posso desenhar a aparência dela para você. Com papel e caneta fornecidos, Anfei confiou em sua memória excepcional para recriar o rosto da mulher com a máscara do Deus da Morte. Infelizmente, só vi metade do rosto dela, mas ela parecia familiar. Acho que ela apareceu na TV. Anfei entregou seu desenho ao oficial de meia-idade, que imediatamente iniciou uma comparação de Big Data. Depois de várias rodadas de triagem, o oficial reduziu o número a 3 candidatos. O presidente do Conselho Estudantil da Universidade Xinyu, Wen Yu, vice-presidente da Fukan Pharmaceutical, Li Wei, um cantor de segunda linha, e Exian. Entre estes três, Li Wei era o suspeito mais provável. Há muitos anos, a Fukan Pharmaceutical era uma das duas principais empresas farmacêuticas da Xinyu, juntamente com a Eternal Life Pharmaceutical, mas agora estava à beira da falência. O vice-presidente estava muito insatisfeito com a Eternal Life Pharmaceutical e a Smart New City. Opunha-se a novos medicamentos e era defensor dos tradicionais tratamentos de cura suave. Tudo bem, vamos cuidar disso daqui, você pode ir para casa agora. A polícia imediatamente começou a fazer planos para investigar esses 3 indivíduos. Shenlu ainda não tinha saído e Anfei não planejava esperar por ele. Ele pegou um táxi para casa, fugindo o mais rápido que pôde. Depois de uma noite agitada, Anfei voltou para casa com a intenção de dormir um pouco, mas simplesmente não conseguia dormir. Sua mente estava repleta da imagem da mulher com a máscara do Deus da Morte da noite anterior. Como uma mulher tão esbelta poderia pegar meu ataque com força total? Ligando o computador, Anfei começou a procurar informações relacionadas ao clube do assassinato online, mas todas as entradas relacionadas a ele foram bloqueadas. Quanto mais acontecia, mais coceira ficava o coração de Anfei. Sabendo que a outra parte existia, ele não podia mais fingir que não via. Anfei primeiro tentou ligar para Li Xue. Conhecendo bem, ela recusou antes mesmo que ele pudesse falar. Não tendo escolha, Anfei teve que procurar a ajuda de outros amigos. Depois de perguntar a muitas pessoas, Anfei finalmente conseguiu uma pista de Jin Junho.
Como o paparazzo mais notório de Shin-woo, o que Jin Junho fez foi feito no escuro e algumas transações não foram concluídas por meio de contas de cidadãos. Ele conhecia muitos canais cinzentos. Ao ouvir o pedido de Anfei, Jin Junho enviou-lhe o URL de um site de serviço doméstico. Depois que Anfei concluiu o intrincado processo de registro, Jin Junho o instruiu a fazer modificações específicas em determinados pontos. Depois que a verificação foi concluída, Anfei vislumbrou o outro lado do site. Era um site falso de jogos de azar na internet. Usando uma identidade falsa para entrar na sala VIP, um administrador convidou Anfei para entrar no jogo. Foi então que Anfei usou a frase secreta dada por Jin Junho, e a outra parte conduziu Anfei para a terceira camada do site. Após um exame rigoroso, eles forneceram a Anfei um novo endereço na web. Saindo e entrando novamente, Anfei acessou um site de caridade de atendimento psicológico para idosos. Neste local, dedicado a resolver os problemas dos idosos, clicou numa clínica psicológica online acinzentada conforme as instruções. A sala não mostrava ninguém online, mas Anfei ainda poderia entrar. Seguindo passo a passo as instruções automáticas, quando chegou ao sexto passo, a tela do computador ficou completamente preta. Pegou um vírus? 10 minutos depois, o computador de Anfei voltou, mas todos os recursos visuais estavam esmaecidos. Mensagens de texto maçantes apareceram na tela, informando a Anfei que ele havia entrado na zona cinzenta da internet, onde poderia procurar informações diretamente além do casulo da web. Uma contagem regressiva apareceu na tela. Ele tinha apenas 10 minutos. As informações de fora do casulo eram caóticas e perigosas, cheias de escuridão e violência, mostrando o terror da natureza humana fora de controle. Após uma busca profunda, Anfei descobriu algo muito sério. Comparado à escola dominical e ao clube do assassinato, o bate-papo em grupo do Death Spread foi, fora do casulo da web, a influência mais perniciosa. Esses três parecem fazer parte de um todo, proveniente da mesma fonte. Capítulo 753, Sunshine Boy Anfei. Capítulo 753, Capítulo 753, Sunshine Boy Anfei. Depois de ler grandes quantidades de material obscuro, as sobrancelhas de Anfei franziram, seus nervos, afiados no mundo profundo, sentindo-se um tanto desconfortável, muito menos uma pessoa comum com resiliência psicológica normal. O fluxo caótico de informações fora do casulo da rede não era algo que qualquer um pudesse mergulhar e entender, um passo descuidado poderia prender a si mesmo. Aqueles que já estão psicologicamente distorcidos tornam-se ainda mais patológicos aqui. Pessoas comuns de mente madura, atraídas por essas coisas, reduziriam gradualmente seus limites e se transformariam em monstros com máscaras. Esta área cinzenta não tem a brutalidade sangrenta do Deep World, mas é ainda mais suja e insuportável. Através de pesquisa e observação, Anfei se infiltrou com sucesso em um bate-papo em grupo do Death Spread. Todas as informações dos membros eram confidenciais, todos usavam pseudonimos e cada grupo tinha um administrador responsável e 3 coordenadores. Suas conversas eram irrestritas, compartilhando a morte, criando a morte como um hospício. O que fez Anfei estremecer ainda mais foi que uma vez que esses residentes do hospício removessem suas máscaras, eles poderiam colocar um rosto totalmente novo durante o dia, vivendo entre nós, cumprimentando-nos amigavelmente todos os dias. O Murder Club atende principalmente a membros sofisticados e membros principais. A escola dominical é responsável por treinar a espinha dorsal, e o Death Spread Group Chat é sua ferramenta para influenciar pessoas mais normais. Esses 3 estão corroendo insidiosamente a cidade, como um vírus. Pouco depois de entrar no chat em grupo, alguém começou a entrar em contato com Anfei. Eles estavam extremamente vigilantes, e ao descobrirem que Anfei estava usando uma nova conta, expulsaram-no de forma decisiva. Participar do bate-papo em grupo do Death Spread exigia o consentimento de antigos membros e gerentes e, claro, havia aqueles com talentos excepcionais que foram diretamente atraídos para o grupo pelo proprietário do grupo, para obter uma compreensão mais profunda do seu oponente. Anfei gastou uma soma considerável no mercado negro para adquirir um privilégio virtual que pudesse escapar à vigilância. Ele nomeou sua conta virtual na área cinzenta, Sunshine Boy. Ele então começou seu plano. Com sua rica experiência em matar acumulada no mundo profundo e tendo encontrado centenas de tipos diferentes de psicopatas, Fei poderia ser chamado de uma enciclopédia sombria. Incomparável na experiência real de combate, mestre em psicologia criminal, com um círculo de amigos composto por quase 95% de fantasmas e loucos, e dotado de atuação de mestre, chamou a atenção daqueles canalhas em apenas meia hora. Mas Anfei não tinha pressa, sabendo que a qualidade sempre brilharia, um ditado que se aplicava em qualquer lugar. Ele gradualmente se transformou em um vilão definitivo em suas comunicações. Até mesmo Butterfly, se aparecesse, provavelmente lamentaria que tal pervertido pudesse existir no mundo. O plano de Anfei era na verdade bastante simples. Como ele não conseguia encontrar os membros principais do clube do assassinato e da escola dominical, então ele se tornaria um deles e esclareceria tudo. Comparado às pessoas comuns, além de seus excelentes bens pessoais, Anfei tinha outra vantagem, Shenlu. O encontro da noite passada fez Anfei perceber algo. A consciência dos sonhos de alguma forma infectou Shenlu, levando muitas feras relacionadas ao sonho, a confundir Shenlu com o substituto do sonho. Shenlu definitivamente não cooperaria com essas pessoas, mas seria diferente se Anfei interviesse.
Passando 2 horas, Anfei se tornou gerente de um certo grupo de bate-papo sobre a morte e também estabeleceu a personalidade de sua conta virtual, Sunshine Boy. Num post sobre ocultação de cadáveres, ele repreendeu todos os assassinos que pensavam ter escondido perfeitamente seus cadáveres, 1 contra 10, com argumentos claros e convincentes. Em uma discussão de simulação de caso virtual, ele pegou todos os assassinos ocultos e começou a repreendê-los, dizendo-lhes que era melhor não cometer crimes com cérebros tão estúpidos, e que eles poderiam muito bem se matar em um lugar onde não houvesse ninguém por perto. Arrogante, frenético, desenfreado, malvado ao extremo, ferozmente brutal, com um QI extremamente alto e uma personalidade falha. Ele era um psicopata temido até mesmo por outros psicopatas. Essa foi a impressão que Sunshine Boy deixou nos criminosos da área cinzenta. Em apenas uma tarde, essas 3 organizações começaram a abordar Anfei silenciosamente à sua maneira, mas Anfei as ignorou, até mesmo demonstrando desprezo. Cansado de repreender, continuarei amanhã. Anfei saiu da área cinzenta, limpou todos os rastros e começou a cozinhar na cozinha. Desde que jogou Perfect Life, as habilidades culinárias de Anfei melhoraram muito. Ele preparou refeições na casa de Fuseng durante um mês inteiro. O aroma logo veio da cozinha e enquanto Anfei comia, ligou para Li Shuei e ofereceu algumas sugestões sobre segurança cibernética. A polícia Xinhu vinha reforçando a vigilância, mas enquanto houvesse pessoas ativas, haveria sempre uma zona cinzenta, especialmente em redes onde todos usam máscara. Após uma refeição satisfatória, Anfei começou a estudar online. É importante continuar progredindo, conhecendo um pouco sobre cada profissão, pois nunca se sabe quando ela poderá ser útil em algum Shrine Memory World. Às 11h30 da noite, Anfei colocou o capacete de jogo e deitou-se no pod de jogo. O sangue desceu e, como sempre, ele olhou para trás. Aquela figura sangrenta estava agarrada firmemente às suas costas, suas peles aparentemente coladas. Cada vez que ele entrava ou saía do jogo, Anfei permanecia na tela por um momento, observando aquele corpo ensanguentado fundir-se lentamente com ele. Achei que o consecutivo já estava próximo, mas não é o limite? Essa pessoa de sangue é a alma de Quang Xiao? Abrindo os olhos, Anfei apareceu no local onde ele havia se desconectado, com Cry e Ying Yu guardando o lado de fora de seu quarto como porteiros. Essas 2 crianças estão se tornando mais dependentes de mim. Anfei deu um tapinha na cabeça de Cry. Ele não entendia bem o mundo das crianças. Talvez cada vez que ele se desconectasse, Cry e Ying Yu ficassem preocupados com a possibilidade de ele nunca mais voltar. Saindo da cabana, Anfei examinou a cidade dos monstros que estava sendo construída, onde tudo ocorria de maneira ordenada. O gerente fantasma selecionou pessoas adequadas entre os cidadãos e os ensinou como suprimir os espíritos malignos com o sabre assassino. A força dos vizinhos e dos cidadãos crescia continuamente, mas isso estava longe de ser suficiente para Anfei. Para enfrentar o indizível e enfrentar a vontade dos sonhos, ele teve que se aventurar mais longe, para obter poderes mais sinistros e potentes. Através do bate-papo em grupo dos proprietários do Edifício da Morte, Anfei compreendeu aproximadamente os vários eventos que ocorreram nessas 3 áreas durante sua ausência. Shu Qin e o pintor chegaram a um acordo. Os proprietários do Edifício da Morte estavam prontos para devolver a mulher sem rosto ao pintor. Em compensação, sob juramento prestado em frente ao santuário da loja de departamentos, o pintor ajudaria Anfei por 1 ano sem nenhum custo. Todos achavam que 1 ano era muito curto, mas Anfei achou que era um bom negócio. Muita coisa aconteceria no ano seguinte e quando chegasse a hora, talvez não cabesse ao pintor decidir se poderia partir ou não. Anfei estava muito confiante nisso. O pintor usou alguns membros e corpos deixados pelo Hospital de Cirurgia Plástica para reconstruir o corpo da mulher sem rosto. Ele também pintou sua maldição nela, garantindo que ela não trairia ele e os tênis brancos novamente. Assim, as 3 áreas de propriedade de Anfei foram oficialmente unificadas, e ele se tornou o gerente das 3 áreas. Depois de estabilizar a situação interna, Anfei retirou um mapa para se preparar para a exploração. Ele convocou Zuan Wei e o vendedor Caolho Yinglong. Com Shu Qin e o deus do espelho estacionados internamente, Zuan Wei liderou vizinhos dispostos a se aventurar e aumentar sua força nos arredores. Ao chegar a um novo local, eles estabeleceriam uma loja de conveniência Yimin, de acordo com a sugestão de Anfei. Sem violência ou massacre, eles primeiro trocaram recursos e informações com uma loja de conveniência Yimin, gradualmente descobriram a situação na área e então fizeram os planos finais. Em seguida, você precisa prestar muita atenção a esses 3 lugares. Anfei lembrou-se do mapa que do Jing lhe mostrará na realidade e marcou 3 locais para seus vizinhos, uma antiga casa ancestral, um imponente arranha-céu e uma cadeia de clubes. A localização da casa ancestral é bastante remota, e quase ninguém da área do Edifício da Morte jamais esteve lá. Este arranha-céu é o núcleo de várias áreas próximas, visível para todos os fantasmas e monstros com apenas um olhar, mas ninguém sabe quem é o dono, e disse que quem entra nunca mais sai. Quanto a esse clube, acabamos de ir lá há algumas horas e não é muito perigoso. Yinglong falou logo após ver os edifícios marcados por Anfei. Gerente da loja, tem certeza de que se lembra corretamente? Você foi àquele clube? Existem muitos desses clubes, montados em vários lugares. Raramente se vê alguém entrando e a maioria dos prédios está vazia. Você encontrou algo suspeito aí? Anfei olhou para Yinglong com uma pitada de expectativa nos olhos. Esses clubes parecem estar exibindo a morte.
Dentro de cada clube, parece haver um espelho especial que pode refletir a aparência da morte e absorver a intenção da morte. Yinglong tirou um livro razão ensanguentado de seu uniforme de loja de conveniência. Gosto de colecionar vários produtos e também trouxe aquele espelho para a loja de departamentos. O deus do espelho disse depois de vê-lo que está contaminado com um toque do indizível. Então, isso significa que um clube da morte é apoiado por uma entidade indizível? Praticamente a maioria dos clubes possui apenas um espelho. De acordo com a especulação do deus espelho, um número extremamente pequeno de clubes contém santuários em vez de espelhos. Precisamos encontrar o santuário para determinar a identidade da entidade indizível. Yinglong visitava diariamente a loja de departamentos em busca de suprimentos e se familiarizou bastante com o deus do espelho, aprendendo muito. Como determinar isso? Colocando Big Evil? Anfei ficou um pouco curioso. Yinglong acenou com as mãos repetidamente. Se colocarmos o grande mal, seria uma inimizade eterna e sem fim. Os santuários também são classificados. Através do nível do santuário, podemos avaliar a força da entidade indizível. Claro, mesmo a entidade indizível mais fraca não é algo que possamos nos dar ao luxo de provocar. Se ao menos Jeshen ainda estivesse aqui, disse Anfei com algum pesar, mas todos os vizinhos ao lado dele mostraram sorrisos amargos. Se não fosse pela consideração de Fu Seng, Jeshen provavelmente seria o primeiro a matar Anfei. Vamos devagar, quanto mais nesse momento, menos podemos nos apressar. Anfei chamou Yinglong e Zhuan Wen para se juntarem a ele. Eles se dirigiram para o limite da área paraíso. O valor da vida de Anfei foi quase sugado pelo santuário do paraíso, e ele não se atreveu a ir a lugares que eram muito perigosos. No entanto, o mecanismo de gatilho da missão do sistema tinha um padrão perverso. Quanto mais perigoso o lugar fosse para Anfei, maior seria a probabilidade de ele desencadear missões de alta recompensa. Para fazer logoff com sucesso, Anfei permaneceu nos limites do paraíso por 3 horas inteiras antes de finalmente receber a primeira missão. Jogador número 0000, observe. Você entrou em uma área desconhecida. Ao explorar 80% da área, você iluminará com sucesso o mapa desta zona. Jogador número 0000, observe. Você acionou com sucesso uma missão diária de nível e hobbies and interesse. Hobbies, interesses saudáveis podem cultivar nossas habilidades de pensamento, motivar-nos, permitir-nos extrair energia, permitir-nos avançar fortemente em direção aos nossos objetivos e estimular totalmente o nosso potencial. No nível 25, você formou relacionamentos harmoniosos com vizinhos, acumulou uma rica experiência profissional e resolveu questões básicas da vida. Agora você lutará por uma melhor qualidade de vida. Requisitos da missão. Por favor, entre em contato com um clube onde você possa cultivar hobbies e interesses dentro de 24 horas. Torne-se membro dele e determine seus hobbies e interesses. Lembrar. Uma vida perfeita não se trata apenas de trabalho, você precisa viver, não apenas existir. Capítulo 754. 754 Hobbies de Anfei. Capítulo 754. Capítulo 754 Hobbies de Anfei. Anfei realmente não esperava poder desencadear tão casualmente uma tarefa de nível e nem imaginou que algo tão simples como hobbies pudesse ser classificado como nível e pelo sistema. Parece que só depois de se adaptar à dificuldade das tarefas de nível F e G é que se pode falar de hobbies. Olhando para o prompt da tarefa, Anfei ficou um pouco nervoso. A dificuldade de uma tarefa de nível I já era alta, e agora ele ficou com apenas uma gota de sangue no santuário do paraíso, o que significa que um leve toque poderia matá-lo, sem deixar chance nem mesmo de sair do jogo. O sistema está me forçando a sair e explorar pessoalmente. Tornou-se muito difícil para Anfei acionar tarefas em seu território familiar. Para fazer logoff e sair do jogo, ele só poderia correr para áreas desconhecidas. Por que Fu Seng não tinha tais restrições naquela época? Só porque o talento dele não é tão bom quanto o meu? Embora bastante irritado, Anfei ainda se dirigiu para uma área desconhecida, contando com a proteção de Zhuan Wei e dos vizinhos, e com a força de seu grupo de amigos e parentes. No Deep World, cada área tem seus aspectos únicos. Por exemplo, a área de construção da morte tem a maldição da borboleta por toda parte. A área hospitalar de cirurgia plástica possui um grande número de cordas de vida e almas retorcidas. As características de cada área refletem, até certo ponto, os poderes terríveis dos fantasmas e monstros nativos dessas regiões. A área perto do paraíso lembrava na realidade o bairro antigo da cidade de Xinyu, seja no estilo arquitetônico ou na sensação que dava a Anfei. Quanto mais fundo ele ia, mais intenso se tornava o sentimento familiar. A única diferença da realidade era que todos os edifícios aqui estavam envoltos em uma leve névoa negra, emitindo pura malícia e intenção de morte. Parecia que alguém havia morrido em todos os prédios e todos os cômodos pareciam ter sido corroídos pelo ressentimento. Esta área também diferia das outras num aspecto importante. O céu noturno estava constantemente salpicado de garoa fina. Ficar na rua por um tempo resultaria na formação de gotículas pretas na pele. Está chovendo? Chove no mundo profundo também? Anfei ergueu os olhos. O céu noturno nesta área estava ainda mais escuro, como se estivesse envolto por uma espessa camada de nuvens. Olhando ao redor, além do arranha-céu bem no centro, todos os outros edifícios estavam tremendo sob a cortina de chuva e a escuridão. Essa escuridão pode não ser nuvens, Zhuan Wen parou e o odioso fogo negro em seus olhos tremeluziu incerto. Tem certeza?
Anfei apontou para a grande faixa de escuridão. Tudo isso não são nuvens? Parece ser um fantasma adormecido. Zuan Wei, que se tornou mais falante desde que recuperou a sanidade, não se atreveu a dar mais um passo à frente. O ódio que entra nesta área pode atrair diretamente uma coisa muito aterrorizante, possivelmente até despertar aquele fantasma. Um pressentimento surgiu no coração de Zuan Wei. Ela não teve tempo de explicar a Anfei e de repente correu para trás. O que há de errado com ela? Zuan Wei teve um mau pressentimento quando veio aqui da última vez. Desta vez, ela pode ter sido alvo, disse Yinglong, que ficou um pouco assustado com Zuan Wei. Nós, fantasmas fracos, não temos essas preocupações. Depois que Zuan Wei partiu, a chuva no céu noturno pareceu aumentar ligeiramente e o fedor que emitia tornou-se mais pronunciado. Gerente de loja, devemos continuar em frente? Seu estado atual não é adequado para a aventura. Yinglong protegeu Anfei, demonstrando sua lealdade inabalável. A que distância fica daqui aquele clube que você viu antes? Anfei queria completar a tarefa antes de partir. Com a proteção dos vizinhos, não deveria ser difícil de conseguir. Não muito longe, ao virar da esquina. Bom, vamos para lá agora. Anfei e os outros vizinhos avançaram, mas os problemas começaram a surgir entre eles antes mesmo que pudessem sair da rua. Primeiro foi Crai, cujas lágrimas ficaram pretas. Ele estava usando seu corpo para proteger o altar espiritual, evitando que a chuva penetrasse, mas ainda assim, um pouco de chuva negra havia se infiltrado. Li Zai estava atrás do grupo com o pescoço inclinado, um sujeito astuto. Sentindo perigo, ele definitivamente não iria espiar. Ele cobriu as rachaduras em seu próprio peito com as duas mãos, aparentemente preocupado que seu tolo irmão mais novo pudesse acidentalmente beber a chuva negra. Jogador número 0000, observe. Suas emoções negativas aumentaram. Por favor, ajuste seu estado mental imediatamente. Jogador número 0000, observe. Sua resistência a maldições e ódio começou a diminuir. Jogador número 0000, observe. Seu vizinho Crai foi submetido à sedução maliciosa. Há uma probabilidade de diminuição na amizade. Crai resistiu com sucesso ao ataque malicioso. Seu vizinho Ying Yui foi submetido à sedução maliciosa. Há uma probabilidade de diminuição da amizade. Ying Yui resistiu com sucesso ao ataque malicioso. O dono da comunidade Li Zai foi submetido à sedução maliciosa. Há uma probabilidade de diminuição na simpatia. A simpatia de Li Zai diminuiu em 1 ponto. Quando Anfei recebeu as notificações do sistema, Li Zai olhou para as nuvens escuras envolvendo tudo, suas pupilas tremendo de medo. A autoproclamada personificação do desastre, Li Zai, agora começou a recuar incontrolavelmente. Sua mão levantou e depois caiu, pois aparentemente ele não tinha coragem de apontar para as nuvens. O problema está chegando. Aquela criatura está prestes a acordar. Li Zai parecia ter visto algo que outros não conseguiram, e ele se virou e correu em direção à área do paraíso. O que há de errado com ele? Yinglong, segurando um tubo de ensaio retirado da academia privada de Yimin, estava se preparando para coletar a chuva negra para levar para Mirror God examinar. Entre todos, apenas Yinglong não foi afetado pelas emoções negativas e não foi mencionado no aviso do sistema. Parecia que não importa o que acontecesse, sua simpatia para com Anfei não diminuiria. Em pouco mais de 10 segundos chegaram ao final da primeira rua, e seguir em frente significaria entrar oficialmente nesta área desconhecida. O clube está bem ali. Do outro lado da rua, Anfei viu um prédio antigo comum. O primeiro andar abrigava um restaurante fechado e o segundo andar era uma clínica escura e sem identificação, bem ao lado de um armazém abandonado. O chamado clube foi formado através da transformação do armazém abandonado e da cozinha do restaurante. Não tinha nome oficial, apenas alguns grafites e símbolos bizarros. Jogador número 0000, observe. Você descobriu um clube desconhecido. Entre no clube sozinho, escolha seus interesses e se esforce para se tornar um membro do clube. Sozinho? Depois de ouvir o aviso do sistema, Anfei ficou imediatamente nervoso, pois estava com a última gota de sangue. Um pequeno passo em falso poderia significar o fim do jogo. Ele sentiu vontade de recuar, mas Anfei estava relutante em partir assim. Não me siga para dentro, apenas fique na entrada e espere eu sair. Depois de ponderar por um momento, Anfei tomou sua decisão. Ele pediu aos vizinhos que ficassem na entrada enquanto ele entrava sozinho. Não vá longe, ok? Anfei parecia uma criança indo ao jardim de infância pela primeira vez, olhando para trás a cada 3 passos. Depois empurrou a porta de ferro do clube. Paredes pintadas com símbolos bizarros apareceram. Dentro do clube, em vez de ferramentas para assassinatos ou cenas horríveis, havia apenas alguns equipamentos de ginástica antigos e vários sacos de pancadas usados há muito tempo e que haviam sido remendados. Como isso é diferente dos verdadeiros clubes de assassinato? Anfei agarrou silenciosamente o cabo do sabre de renascimento, pronto para ativar o padrão fantasma a qualquer momento. Em caso de perigo, ele lançaria 9 vidas primeiro, já que este último tinha 9 vidas de sobra. Um leve cheiro de mofo invadiu suas narinas, chuva negra deslizou pelo vidro da janela e, ocasionalmente, algo parecido com um rato corria pela esquina. Foi um bebezinho que passou correndo ou um grande rato preto? O pomo de Adão de Anfei tremeu ligeiramente, sentindo a tensão há muito perdida, sem a proteção de seus vizinhos. A última vez que ele encontrou uma situação tão perigosa foi na noite anterior. Encontre seus interesses. Quem encontra seus interesses em um lugar como este?
Sou um socialfóbico maduro, gaguejo quando converso com as pessoas e, se não fosse pela sobrevivência, provavelmente poderia ficar em casa até morrer de velhice. Anfei já havia entrado no clube, mas a missão não havia progredido em nada. As tarefas de nível e geralmente estão relacionadas ao ódio, e mesmo as tarefas normais devem envolver algo relacionado ao ódio. Com minha habilidade atual, provavelmente não conseguiria escapar das mãos do ódio. Anfei não via nada de errado com o clube, o que era o maior problema para ele. Com a sua rica experiência, se não conseguisse identificar nada, significava que os problemas deste clube estavam bem escondidos. Retrocedendo, Anfei decidiu esperar até que seu volume de sangue fosse totalmente restaurado antes de voltar aqui. A chuva lá fora parecia estar ficando mais forte. Anfei observou cuidadosamente os arredores enquanto dava 3 passos para trás e, de repente, suas costas esbarraram em alguma coisa. Segundo sua memória, a saída ficava a 5 metros dele e não havia obstáculos no meio. Sem qualquer hesitação, Anfei imediatamente sacou seu sabre e atacou atrás dele. O brilho do sabre humano iluminou a clava, e quando a lâmina estava prestes a atacar, Anfei viu claramente a pessoa em quem havia esbarrado. A luz do sabre se dissipou no ar, a mão de Anfei segurando o cabo do sabre pairou no ar enquanto ele examinava a outra pessoa. Na escuridão estava um velho de 70 anos com os olhos arrancados, segurando um rádio quebrado. Velho? Anfei não sentiu a presença de um fantasma feroz da outra pessoa. Esse velho sem olhos parecia ser uma pessoa viva que havia vagado por engano pelo mundo profundo. Antes de explorar mais profundamente o clube, Anfei não encontrou nada em comum e não tinha ideia de quando esse velho acabou atrás dele. Sem ressentimento, sem energia escura, como esse velho com perda de visão chegou aqui? Capítulo 755. 755. Clube assassino de meia-idade e idosos. Capítulo 755. Capítulo 755. Clube assassino de meia-idade e idosos. No clube escuro e dilapidado, havia apenas Anfei, uma gota de sangue e um velho cego cara a cara. Um deles empunhando um sabre de renascimento com o padrão fantasma ativado, como se estivesse enfrentando um grande inimigo. O outro segurava um rádio quebrado, inexpressivo como se nem tivesse notado Anfei. Depois de um impasse, Anfei acenou com a mão na frente do velho e, vendo que o velho ainda não reagiu, tentou perguntar. Velho, você ainda está recrutando recém-chegados aqui? Quero me juntar a você. Ao ouvir a voz de Anfei, as sobrancelhas do velho se ergueram levemente, ele estendeu a mão para arrumar seu cabelo branco bagunçado e seus lábios se abriram lentamente. Talvez porque ele não falasse há muito tempo, seus lábios pareciam colados, rasgando quando ele abriu a boca com sangue vermelho escuro escorrendo. Fale mais alto, meus ouvidos não são muito bons, não consigo ouvir com clareza. A voz do velho era distinta, como se uma espinha de peixe estivesse presa em sua garganta, fazendo com que cada discurso parecesse torturante para ele. Quero me juntar ao nosso clube e me tornar membro desta grande família. Anfei gritou para os ouvidos do velho, e este finalmente o entendeu. O velho acenou com a cabeça, a palma áspera e calejada alcançando novamente o rosto de Anfei. À medida que a mão se aproximava, as 9 vidas, escondidas no padrão fantasma de Anfei, emitiram um aviso, expressando intenso pânico. Antes que Anfei pudesse reagir, a mão do velho já estava em seu rosto. A palma áspera tocou a bochecha de Anfei pouco a pouco, enquanto o velho cego parecia estar verificando a aparência de Anfei dessa maneira. Quantos anos você tem este ano? Na casa dos 20, por quê? Nosso clube está especialmente preparado para pessoas de meia-idade e idosos. Você é muito jovem. Talvez tente outro lugar, rejeitou o velho Anfei, preparando-se para sair com seu rádio. Embora pareça muito jovem, tem uma mente madura. Velho, não seja muito rígido com a exigência de idade. Somente injetando sangue fresco constantemente o clube pode se desenvolver melhor. Anfei não conseguia sair sem completar a tarefa, então ele teve que aproveitar esta oportunidade. Sou caloroso e generoso, tenho uma boa personalidade, me dou bem com todos onde quer que eu vá. Meus vizinhos me escolheram como chefe do edifício. Todos os meus colegas me elogiam como um guerreiro que muda a indústria, e sou especialmente bom em cuidar de pessoas. Desde idosos com apenas fragmentos de alma sobrando, até órfãos sem ninguém em quem confiar, qualquer um que tenha lidado comigo pensa que sou uma pessoa muito boa. Talvez influenciado pelas palavras de Anfei, ou talvez porque o clube não via um recém-chegado há muito tempo. O velho cego fez uma pequena pausa após ouvir o discurso de Anfei. Nosso clube atende principalmente pessoas de meia-idade e idosos. Se a diferença de idade for muito grande, os interesses de todos serão muito diferentes, será difícil conversar e será bastante estranho. Não tem problema, minha maior força é minha natureza alegre, extrovertida e falante, não sou nada introvertida e muito fácil de conviver. Anfei continuou pressionando o velho. Quem me conhece sabe que sou como uma cola para todos os fins no local de trabalho, um agente de ligação em casa. Meus vizinhos até me incluíram na árvore genealógica. Não tenha muita certeza de si mesmo. Primeiro mostrarei o que nossos mais velhos geralmente gostam. Se você puder aceitar, ingressar mais tarde não será tarde demais. Foi a primeira vez em muito tempo que o velho cego teve uma conversa tão agradável com alguém, já que seu único companheiro era um rádio quebrado. Claro, eu também gostaria de ver o que há em nosso clube. Anteriormente, quando Zuan Wei e Yingon chegaram, eles exploraram brevemente, mas não detectaram nenhuma anormalidade, e o velho também não apareceu, então certamente perderam algo muito importante. Não tenha muitas esperanças, o entretenimento e os interesses dos idosos são apenas essas poucas coisas.
O velho, tendo permanecido neste prédio sabe-se lá quanto tempo, havia perdido a visão, mas estava extremamente familiarizado com todas as partes do prédio. Ele conduziu Anfei pelo espaço aberto no meio do clube, primeiro até a área com equipamentos de ginástica. Alguns que gostam de se exercitar podem vir aqui, mas somos velhos e não somos adequados para atividades vigorosas. A maioria dos membros prefere cultivar plantas ou jogar atividades de lazer como xadrez. Entendido, também não gosto de esportes. Abrindo a porta dos fundos do armazém, o velho estendeu a mão para fora, com uma fina chuva negra caindo na palma da mão. A chuva ainda não parou. Ele abriu o armário próximo, que continha 10 guarda-chuvas pretos. Leve um guarda-chuva comigo por enquanto, e assim que você se tornar membro, eu lhe darei um. Então você poderá andar livremente na chuva à noite. Tudo bem. Anfei e o velho se espremeram sob o guarda-chuva, saindo pela porta dos fundos do armazém. Só então toda a extensão do clube se apresentou diante de Anfei. O armazém era apenas uma parte muito pequena, o verdadeiro clube abrangia todo o beco. Nós, mais velhos, não suportamos muitos problemas, nossos hobbies são muito simples, principalmente para cultivar nossa disposição e promover a saúde do corpo e da mente, disse o velho, caminhando com Anfei no beco sob o guarda-chuva preto, com uivos fracos, gritos e choro vindo dos quartos de ambos os lados, e um fedor muito estranho permeando o ar. Por exemplo, o hobby de alguns idosos é cultivar plantas, que podem purificar o ar e embelezar o ambiente, e os médicos também os incentivam a plantar mais, o que é chamado de terapia floral. O velho falou com confiança, mas Anfei sentiu que algo estava errado. O pequeno Oito obteve uma semente do mundo mortal e depois de tanto tempo, ainda não havia florescido. Esses anciões pareciam cultivar flores sem esforço. Também gosto bastante de flores e plantas no meu dia a dia, mas, infelizmente, não sou habilidoso o suficiente e sempre falho em mantê-las vivas. Anfei era muito humilde e queria pedir o conselho do velho, pronto para aprender e depois ajudar o pequeno Oito a plantar flores na comunidade residencial Felicidade. Manter as plantas exige paciência e investimento, é preciso suar muito para apreciar a beleza das flores, disse o velho, parando no primeiro quintal do beco, bateu suavemente na porta de madeira. Prestes a esperar que ninguém respondesse, ele simplesmente atendeu Anfei diretamente. Olha, este é o nosso campo de flores. Quando a porta de madeira foi aberta, um cheiro pungente de podridão os assaltou, e Anfei franziu a testa enquanto olhava para o campo de flores. Dentro do solo, cadáveres desmembrados foram plantados, seus corpos profundamente enterrados, com apenas as cabeças expostas. Ainda mais bizarro, as almas desses corpos estavam todas aprisionadas dentro do torso, seu crânio deformado espalhado em todas as direções, com as almas enroladas no osso da borboleta como belos e frágeis botões de flores. É lindo! O velho agachou-se suavemente, estendendo a mão para tocar a alma no meio do crânio. É uma pena que não consigo ver. Nunca apreciei a beleza desta flor, mas ouvi dizer que é a mais bela flor do mundo. Infelizmente, seu florescimento também é um momento em que murcha completamente, passando a vida inteira por um momento de beleza. Talvez esse seja o segredo de seu efeito impressionante no mundo mortal. Aprendi uma coisa, disse Anfei, olhando aquelas flores, sem saber como os mais velhos do clube conseguiram cultivar tais coisas. Embora fossem realmente lindos, também eram profundamente distorcidos. Além da jardinagem, nosso clube de idosos oferece outros hobbies para você escolher, como a caligrafia. O velho e Anfei saíram do pátio, indo em direção à segunda sala no beco dos fundos. Você não deve subestimar a caligrafia, o espírito, a estrutura. A ação e a intenção durante a prática têm padrões elevados, fortalecendo efetivamente o corpo e o coração, prolongando a vida. Ao abrir a porta da segunda sala, Anfei ficou imediatamente pasmo. A sala continha 3 compartimentos, o primeiro coberto com vários símbolos estranhos nas paredes, no chão e no teto, como se selasse algum fantasma maligno. A segunda sala estava cheia de talismãs desenhados à mão, geralmente usados para exorcismo do mal em filmes, mas aqui, cada talismã tinha um ar pesado de maldade, desenhado pelos próprios fantasmas e monstros. O terceiro quarto era ainda mais ridículo. O quarto estava cheio da palavra morte, como se o dono do quarto tivesse praticado apenas essa palavra durante toda a vida. Velho, a prática de caligrafia aqui é bastante singular. Anfei não sabia mais como comentar. Este lugar realmente tinha o estilo do clube sênior do submundo. Você tem outros hobbies aqui para escolher? Há muitos, mas são mais apreciados pelos idosos. Acho que os jovens não gostariam muito de aderir. Acho que muitas pessoas vivas não participariam com entusiasmo, hein? Anfei murmurou baixinho, seguindo o velho pelo beco, enquanto a chuva no céu noturno começava a cair com mais força. Devido aos meus problemas de visão, não posso jardinar ou praticar caligrafia. Meu maior interesse é dançar, que é uma escolha popular entre muitos idosos. Ao mencionar a dança, um sorriso de felicidade e satisfação apareceu no rosto do velho cego. A dança pode prevenir alterações degenerativas nos músculos e articulações dos idosos, acelerar a circulação sanguínea, ajudar no metabolismo, ao mesmo tempo que alivia a solidão que os idosos muitas vezes sentem. É quadrilha. Todos os tipos de dança estão incluídos. O velho cego fechou o guarda-chuva e entrou na terceira sala com Anfei. A sala estava escura como breu, nenhum fio de luz penetrando, e espelhos gigantes estavam embutidos em todas as paredes. No centro da sala havia um palco simples, manchado com uma grande quantidade de manchas de sangue. Um palco? Espelhos?
A disposição desta sala lembrou Anfei de um clube do assassinato da vida real. Nós praticamos dança aqui geralmente, é meu maior hobby. O velho, com apenas 2 buracos nos olhos, olhou fixamente para o palco, mas não pisou nele. Velho, você mencionou que dançar pode livrar a solidão, mas dançar sozinho não dobra a solidão? Anfei examinou o ambiente. Em um palco cheio de espelhos e pisar em manchas de sangue enquanto dançava pode não ser agradável para a maioria das pessoas. Como poderia ser uma dança solo? Eu tenho um parceiro de dança, disse o velho suavemente. Assim que subo no palco para dançar, ele aparece e dança comigo. Depois que o velho terminou de falar, os espelhos da sala escureceram, deixando para trás sombras de pessoas mortas nos espelhos. Realmente um lugar perfeito para nutrir a velhice, considerando todos os aspectos da saúde mental dos membros, focando no companheirismo e eliminando o sentimento de solidão. Anfei não planejava assistir mais. Velho, eu também gosto bastante dessas coisas. O que preciso fazer para entrar no seu clube? Não há muito a fazer, desde que você realmente goste deste lugar e compartilhe interesses comuns com todos. O velho cego finalmente relaxou. Agora, primeiro decida seus próprios interesses e, se for adequado, você pode ficar aqui. Assim que o velho fez uma oferta, Anfei também recebeu uma mensagem do sistema. Jogador número 0000, observe. Complete uma dança inteira na sala de dança, encontre o personagem de morte mais exclusivo na sala de caligrafia e colha uma flor fresca do pátio cheio de plantas, garantindo que ela não murche imediatamente. 3 tarefas? Eu sabia que uma tarefa de nível e não seria tão simples. Fingindo contemplar, Anfei subiu no palco depois de alguns segundos. Velho, que tipo de dança você costuma dançar? Eu gostaria de aprender também. Claro, o velho cego pareceu bastante satisfeito ao ouvir esse pedido, pois já fazia muito tempo. Quando eu era jovem, era um dançarino famoso, mas então algo aconteceu e perdi tudo o que tinha, exceto a dança que se fundiu na minha alma. Quando o velho subiu ao palco, a aura que ele emitiu era completamente diferente de antes, já que a intenção da morte e a decadência foram cobertas por outra coisa. Naquele momento sua alma pareceu se iluminar. Quando seus braços se esticaram e ele começou a se mover, foi como se um adormecido se transformasse em uma rocha voadora, com o mar de intenção da morte agitando ondas enormes. Ele havia perdido a visão, não conseguia ver nada e também não precisava que ninguém visse seus passos de dança. Ele estava apenas mergulhando em seu próprio mundo. Esta dança é muito especial, como adorar espíritos divinos. Anfei notou cada movimento do outro, e à medida que a dança se aproximava do fim, figuras começaram a surgir acima daqueles espelhos, todas mantendo a aparência de sua morte. A dança do velho parecia possuir algum poder misterioso, fazendo com que os mortos nos espelhos saíssem, inconscientemente subindo no palco, e o velho cego continuasse a dançar descontroladamente entre esses cadáveres. Não admira que ele não precise de um parceiro de dança. Anfei ficou impressionado com a dança do velho, pensando que o velho devia ter sido extraordinário quando era jovem, e ficou ainda mais curioso sobre como o velho foi parar no mundo profundo, e quem cruelmente tirou seus olhos, transformando-o no que ele era agora. Capítulo 756. 756. Estou com um pouco de medo do palco. Capítulo 756. Capítulo 756. Tenho um pouco de medo do palco. A dança do velho terminou na escuridão, e a sala cheia de almas mortas voltou ao espelho mais uma vez. Com as mãos caídas, parecia que o velho estava dançando com a vida, como uma folha caindo lentamente sobre a raiz, cada dança uma vida inteira. Olhando fixamente para o espelho com as órbitas oculares vazias, a aura especial do velho desapareceu lentamente. Suas costas permaneceram curvadas, seus cabelos brancos desgrenhados e as rugas em sua pele tornaram-se ainda mais pronunciadas. Velho mestre, posso tentar dançar no palco? Anfei não sabia dançar, mas possuía uma memória sobre-humana e controle absoluto sobre seu corpo. Ele havia memorizado todos os movimentos do velho e poderia imprimi-los completamente. Quando você quiser, mesmo que você não entre no clube no final, você ainda pode vir aqui para dançar, disse o velho, como se estivesse voltando a si, virando-se e respondendo de onde veio a voz de Anfei. Tudo bem. Fei não gostava de formalidades. Ele queria completar a tarefa o mais rápido possível e então explorar este lugar assim que seu volume sanguíneo se recuperasse. Embolsando o sabre de renascimento, Anfei ficou no centro do palco. Ele era um ator familiarizado com todos os tipos de palco. Anteriormente, ele também se apresentava silenciosamente em palco sem público, mostrando sua vida. Suas mãos ondularam como ondas no lago Hubbard, estendendo-se lentamente para ambos os lados. Anfei fundiu a suavidade e a masculinidade do corpo humano, concentrando-se intensamente em recordar cada movimento do velho, tentando ao máximo ser o mais preciso possível. Inicialmente, Anfei dançou apenas para a tarefa, mas enquanto dançava, ele sentiu como se os movimentos o chamassem, como água corrente que não precisava de alteração deliberada, fluindo naturalmente sobre a terra. Esta é a dança do mundo profundo? O padrão fantasma no corpo de Anfei foi acionado, como se algum tipo de totem estivesse impresso nele. Ele parou de tentar replicar cada movimento com precisão e começou a experimentar o poder que havia nesses movimentos. Assim como Anfei havia imaginado, a dança do velho não era comum, deve ter sido algum tipo de dança ritual.
Quando Anfei estava no meio da dança, sombras superficiais apareceram nos espelhos ao redor, rostos emergindo vagamente e estendendo-se silenciosamente da superfície do espelho. A temperatura dentro da sala começou a cair continuamente, mas Anfei, totalmente imerso na dança, não percebeu. À medida que a dança avançava, Anfei começou a ouvir sussurros e as cenas diante de seus olhos também mudaram. Dentro dos espelhos aparentemente comuns apareciam uma cena sangrenta e brutal após a outra. Morte, massacre, desespero. Todo horror girava em torno de um santuário diferente de qualquer outro que Anfei já tinha visto antes. Foi construído inteiramente a partir de cadáveres, sua base formada por braços vivos de humanos, sua porta divina feita de torsos abertos. Quando Anfei tentou olhar para a porta divina, foi como se seus olhos tivessem sido perfurados por agulhas, e uma dor aguda se seguiu. Seus movimentos desaceleraram um pouco, mas para completar a tarefa, Anfei suportou a dor e continuou a dançar. Os sussurros em torno de seus ouvidos se dissiparam gradualmente e a cena diante de seus olhos voltou ao normal. Os espelhos ainda eram aqueles espelhos, e os reflexos mostravam apenas Anfei e o velho com olhos fundos. Lutando para realizar o movimento final, Anfei prontamente sentou-se no palco com as costas encharcadas de suor e o rosto coberto de suor frio. Ele tinha acabado de esbarrar na morte. Jogador número 0000, observe. Você completou a dança com sucesso, ganhando habilidade de dança de nível básico e dança especial de grau e pecadores. Dança de nível básico. Dançar com o coração pode melhorar essa habilidade. Ela pode ser aprimorada com pontos de habilidade e só pode ser aumentada para especialização de alto nível. Pecadores. Dança rara de grau é você é um pecador dançando algemado, dançando descontroladamente em um palco sem público, comemorando as almas mortas que você matou pessoalmente. Atenção! Esta dança tem a chance de invocar almas mortas, tem a chance de aumentar temporariamente a força física, o poder do cérebro e o limiar mental. Ela só pode ser acionada uma vez a cada 24 horas. Quando o aviso do sistema soou, Anfei sentiu que seus esforços valeram a pena. Você dançou bem, você tem talento, disse o velho de órbitas escuras, olhando para Anfei e revelando uma pitada de satisfação no rosto. Como você sabe que dancei bem quando você nem consegue ver? Sua dança tocou muitas almas, posso ouvir suas vozes. Uma boa dança não envolve apenas movimentos sofisticados e habilidades de alto nível, disse o velho, estendendo alguns dedos silenciosamente. Coração, sentimento, fusão, usar seu corpo para se comunicar com o mundo. Essa é a minha compreensão da dança. Professor, posso aprender a dançar com você? Anfei estava muito curioso sobre a identidade do velho, mas não foi tolo o suficiente para perguntar diretamente. Ele esperaria até que estivessem mais próximos e então tudo seria mais fácil de discutir. Você quer aprender comigo? O velho hesitou. Minha dança pode trazer infortúnio. Tem certeza? Certo, respondeu Anfei com confiança. Então não posso te ensinar, disse o velho, que tinha sido bastante reticente, mas parecia um pouco animado depois de conhecer Anfei. Você pode tentar encontrar outros hobbies. Posso sentir que dançar não é o seu verdadeiro interesse. O mais velho e o mais novo deixaram o estúdio de dança e Anfei voltou para o centro de prática de caligrafia. Ele entrou na sala cheia de caracteres para a morte. Este é o lugar onde alguns outros membros gostavam de ficar, mas já se foram há muito tempo e não sei para onde foram, disse o velho com um guarda-chuva preto, parado do lado de fora. Ele não entrou na sala. Com a intenção apenas de completar sua tarefa, Anfei olhou para os personagens em busca de morte, que enchia a sala, precisando encontrar o mais especial entre eles. Ele poderia muito bem demorar, já que não havia limite de tempo. Anfei simplesmente ficou sentado na sala, examinando cada personagem um por um. No início, Anfei não deu muita importância a isso, mas quanto mais olhava, mais inquieto se sentia. Olhar para um personagem por muito tempo fazia com que parecesse estranho. Depois de meia hora na sala repleta do caractere de morte, Anfei começou a ter dificuldade em reconhecer a palavra. Aos seus olhos, cada personagem da morte parecia mudar lentamente de forma, como se estivessem se movendo por conta própria. A caligrafia é a arte que reflete a vida. As emoções de um autor, alegria, raiva, tristeza e prazer, se infiltram nos personagens que ele escreve. Cada um desses personagens de morte é como uma faca ensanguentada, e cada personagem parece representar uma vida humana. Anfei não entendia a apreciação da caligrafia, mas tinha uma vasta experiência em lidar com fantasmas e monstros. Quando esses personagens começaram a se transformar, ele imediatamente tirou o rebirtes Lauger saber. A natureza humana do fio da lâmina brilhou quando Anfei começou a traçar esses personagens de morte com o sabre assassino. Ele colocou um papel em branco sobre o personagem original e o reescreveu com o sabre de renascimento. Esta lâmina, forjada a partir da intenção humana, podia sentir claramente a presença do massacre. A maioria dos personagens da morte continha ódio e vontade de matar, afinal, o próprio personagem carrega o significado de morte e destruição. Uma hora inteira se passou, e justamente quando Anfei estava se preparando para escrever um caractere de morte, no canto atrás da porta com o sabre de abate do renascimento, a luz do sabre desapareceu de repente. O Rebirth não quer destruir esse personagem. No lugar mais discreto da sala havia outro personagem morte que parecia diferente dos demais. Nenhuma maldade fluiu disso. Assim como Anfei percebeu a diferença nesse personagem, todos os outros personagens da morte na sala se transformaram em rostos de mortos.
Eles mantiveram as expressões de pouco antes da morte, olhando friamente para Anfei, como se estivessem prontos para arrancar seu rosto e deixá-lo lá também. Sem tempo para hesitar, Anfei queria arrancar aquele personagem especial de morte com um sabre de renascimento, mas o personagem lentamente se transformou na alma de uma criança. O nome dele é Little Dog, uma criança pega por um dos membros daqui. Ele é tímido e um pouco simples. Não faça mal a ele, o velho pareceu se lembrar de algo e gritou para Anfei dentro de casa. Anfei interrompeu seus movimentos, os rostos mortos olhando atentamente para ele. Contanto que ele não machucasse Little Dog, parecia que os mortos também não iriam machucá-lo. Jogador número 0000. Observe que você encontrou com sucesso o caractere mais especial e obteve habilidade de caligrafia de nível básico, aprendendo o método para escrever o caractere de morte. Caligrafia, um dos hobbies básicos. O grau de adaptação com você não é alto. Escrita de personagem da morte, fonte especial rank é, escrever texto divino com uma fonte especial desencadeia efeitos inesperados. Anfei ouviu o aviso do sistema, percebendo que os hobbies no Deep World poderiam mudar muitas coisas. Se bem utilizados, eles não devem ser muito diferentes de uma profissão oculta em eficácia. Parece que tenho que me tornar uma pessoa com uma ampla gama de hobbies. Anfei completou os 2 requisitos para a tarefa comum de rank I. Ele caminhou sob o guarda-chuva preto do velho, e eles chegaram juntos ao jardim. Comparado com as outras 2 cenas, este lugar parecia mais brutal e direto. Cada flor representava uma pessoa. A tarefa exige que eu colha uma flor, garantindo que ela não murche imediatamente. Entrando no jardim, a sensação estranha era difícil de descrever. O chão estava cheio de corpos, os crânios quebrados estavam bem arrumados. Qual de vocês está disposto a sair comigo? Fei usou o poder do Word Spirit enquanto conversava com as plantas. Cada flor da alma estremeceu. Eles acordaram dentro de suas conchas, olhando silenciosamente para Anfei. Como uma flor feita de seres vivos poderia florescer, Anfei não sabia e não queria saber. Se possível, ele queria levar todas essas flores consigo. A chuva negra caiu no campo de flores, as gotas negras infiltrando-se nas almas. Eles lutaram para sair dos crânios despedaçados, mas a chuva negra, como fios escuros, parecia costurá-los aos corpos. A única maneira de recuperar a liberdade parecia ser florescer, as suas almas explodindo como o único meio de escapar da escravidão. Pegando uma pá próxima, Anfei se preparou para desenterrar os corpos, mas as almas mostraram expressões de imenso medo. Ao ouvir movimento no pátio, o velho também falou para dissuadi-lo. Se você quebrar as raízes da flor, ela não poderá mais florescer. Estou apenas tentando experimentar a hidroponia atualmente popular. Anfei cavou o solo e viu um emaranhado de vasos sanguíneos abaixo. Todos os corpos tinham os vasos sanguíneos entrelaçados. Remover um corpo afetaria vários ao seu redor. Você não deve destruir este lugar. Se a florista vir, ela ficará muito zangada. O velho acariciou o portão de ferro, instando Anfei a sair. A florista? Ela também é membro daqui? Sim, a voz dela soa delicada e gentil, como a de uma velhinha frágil. Mas qualquer pessoa no clube que a irritou parece nunca mais ter feito barulho, lembrou o velho gentilmente. Nunca mais fiz barulho. Anfei olhou para o campo de flores. Aqueles que provocaram a florista provavelmente estavam enterrados agora. A razão lhe disse para ser cauteloso, mas a tarefa estava apenas a um último passo de distância. Anfei colocou a pá de volta no lugar, manipulando os vasos sanguíneos dos corpos com as mãos. Ele queria tentar desenterrar um corpo para levar consigo, salvar pelo menos um valeu o esforço. No entanto, antes que pudesse cavar muito mais fundo, o velho que aconselhava Anfei de repente ficou em silêncio e Anfei sentiu um arrepio nas costas. Ele se virou para olhar e percebeu que uma figura enorme apareceu na entrada do beco sem aviso prévio. Com mais de 3 metros de altura e constituição robusta, ela arrastou o corpo de um monstro com a mão esquerda, segurando sua cabeça como se fosse um brinquedo. Sua mão direita estava deformada e inchada, envolta nas maldições dos mortos. O que vocês estão fazendo? Uma voz incongruente com seu tamanho emergiu da boca da florista, parecendo a da velha mal-humorada da casa ao lado. Enquanto Anfei tocava cautelosamente os vasos sanguíneos, sem ousar se mover, o velho com os olhos arrancados ficou ao lado, abrindo o guarda-chuva silenciosamente, movendo-se como se também estivesse procurando por alguém. Capítulo 757. 757. Dançarina e florista. Capítulo 757. Capítulo 757. Dançarina e florista. A descrição do homem idoso de uma florista pequena e de bom coração que entrou no beco ficou distorcida quando seu corpo grotescamente alterado deu a Anfei uma intensa sensação de opressão. Há um problema aqui. O clube estava localizado nos limites de uma área desconhecida, absolutamente comum, apenas o menos perceptível entre inúmeros clubes. Mas Anfei encontrou aqui uma florista que emitia uma aura aterrorizante. Sua força não poderia ser meramente categorizada por rancor ou arrependimento. Parecia que ela havia plantado a flor da alma dentro de si, pronta para explodir com um poder incompreensível para as pessoas comuns. Força aterrorizante, mantenha-se racional e ela ainda tem hobbies como jardinagem. Quais são exatamente as origens dos outros membros do clube? Anfei lentamente soltou o solo e os vasos sanguíneos, observando a florista se aproximar. Com apenas uma gota de sangue, ele desistiu decididamente de resistir e lançou um olhar suplicante para o idoso.
Senti como se um estranho tivesse entrado no clube, então vim verificar, e o barulho estranho parecia ter vindo daqui, explicou o idoso, distanciando-se claramente de Anfei. Na verdade, aqueles que conseguiram sobreviver no mundo profundo não eram pessoas comuns. Estranho? A florista não acreditou na narrativa do idoso. Ela jogou o monstro em sua mão no jardim, olhou de uma posição mais alta para Anfei e o velho sem direção. Estou perguntando de novo, o que você está fazendo? Eu queria me juntar ao seu clube. Então segui esse homem idoso. Anfei ativou sua atuação de nível mestre. Na verdade, tenho um interesse particular em jardinagem. Vendo seu jardim, não pude deixar de entrar para aprender e trocar experiências. A florista não acreditou em uma palavra que Anfei disse enquanto levantava lentamente o braço disforme. Quanto mais crítico o momento, menos pânico é permitido. Os olhos de Anfei não vacilaram nem um pouco. Cada palavra que eu falei é verdade. Há um ditado popular nos círculos de jardinagem: as pessoas cultivam flores e as flores nutrem as pessoas. No processo de cultivo de flores, essas plantas também me afetam, aprimorando constantemente meu temperamento e cultivando meu caráter. Gostando tanto de plantar, você certamente pode entender do que estou falando, certo? Fei segurou o solo encharcado de sangue, sentindo sua fragrância como se estivesse conversando profundamente com as flores. As pessoas cultivam flores, as flores nutrem as pessoas? Os olhos aterrorizantes do florista piscaram. Quando ela demonstrou uma ligeira hesitação, Anfei imediatamente aproveitou a oportunidade. Anteriormente eu estava envolvido em assuntos mundanos, correndo diariamente em busca de uma casa, dinheiro e vaidade. Quanto mais desesperadamente eu perseguia essas coisas externas, mais vazio eu sentia. Mais tarde, comecei a tentar jardinagem e gradualmente percebi a verdadeira essência da vida. Fico entusiasmado com uma semente que brota, e uma flor desabrochando pode fazer o meu dia. Meu mundo espiritual árido foi preenchido pelas flores. Foi a primeira vez que me senti realizado. Fei ficou mais apaixonado enquanto falava, as verdadeiras mentiras enganando até a si mesmo enquanto as falava. Já passei por muitas situações dolorosas e desesperadoras. Não tenho amigos, ninguém para me acompanhar. Não tenho senso de pertencimento, nenhum conceito de lar. Mas desde que comecei a jardinar, sinto as plantas me acompanhando enquanto eu cresço. Toco suas adoráveis folhas todos os dias, sinto o perfume fresco das flores e todo o meu cansaço se dissipa. As flores adornam minha casa, não apenas como decoração, mas como partes integrantes da minha casa e fontes de toda a minha felicidade. Sua confissão sincera foi comovente. Qualquer um pensaria que Anfei era um jovem que gostava genuinamente de jardinagem e cultivo de flores. A florista retraiu o braço estendido. Encontrar alguém com interesses semelhantes no Deep World foi muito difícil. Ela não tratou Anfei como fertilizante, mas começou a lidar com um monstro próximo, aparentemente um monstro nativo do mundo profundo, cada gota de seu sangue cheio de agonia. Ao cortar o pescoço do monstro, a florista segurou-o como se estivesse segurando um regador, começando a regar seu campo de flores. Esse ato habitual do florista causou arrepios na espinha de Anfei. Ele sentiu isso ao cavar mais cedo. O solo do campo de flores era diferente de outras partes do mundo profundo, e agora ele finalmente sabia por quê. Cada partícula de solo aqui estava saturada de sangue, e os corpos enterrados abaixo eram numerosos demais para serem contados. Observando o diligente florista, Anfei sentiu-se em conflito. Você poderia dizer que ela era um fantasma maligno feroz que de fato cuidava ternamente das flores da alma. Suas ações eram tão gentis como se ela estivesse cuidando de seus filhos. Mas se você disser que ela era uma pessoa que amava e cuidava de flores, que tipo de amante de flores transformaria seu jardim em uma vala comum? Era tarde demais para fugir, pois a florista poderia alcançá-la a qualquer momento. Em vez disso, Anfei decidiu fazer o oposto, e agindo como um cachorrinho seguindo a florista, aproximou-se dela com seriedade para perguntar e aprender. Desde que se tratasse de flores, a florista respondia às perguntas de Anfei, embora suas respostas fossem sempre breves. À medida que a troca se aprofundava, Anfei entrou totalmente em ação. Ele realmente começou a discutir com ela a viabilidade de cultivar flores no mundo profundo, até mesmo levantando questões profissionais, como se as flores do mundo mortal poderiam florescer no submundo. Após reflexão cuidadosa, o florista concluiu que era impossível e que não havia oportunidades para praticá-lo. O passo crítico de Anfei veio. Ele tirou uma semente de flor e alguns livros de jardinagem da barra de itens, originalmente trazidos por Huang Ying do mundo raso. Usando sua memória impressionante, ele quase aprendeu e vendeu ao mesmo tempo, conversando com a florista de forma mais harmoniosa. O idoso que assistia à distância ergueu as sobrancelhas para Anfei e para a conversa da florista. Ele era cego, mas perspicaz, sempre se sentindo como se Anfei fosse como aqueles vendedores que vendem produtos de saúde para os idosos na realidade. Quando ele finalmente fechou a distância, Anfei, muito generosamente, presenteou o florista com aquela semente incrivelmente preciosa e rara no mundo, do mundo mortal. ID do jogador 0000. Observe. A simpatia do florista com você aumentou em um ponto. Este movimento matador teve um grande efeito, e Anfei também expressou suavemente seu desejo de ingressar no clube e seguir o florista para aprender as técnicas de jardinagem no Deep World.
Depois de uma série contínua de manobras, Anfei finalmente realizou seu desejo. A florista concordou em deixar Anfei aprender jardinagem com ela e decidiu dar a ele uma flor do mundo profundo para tentar cultivar sozinho. Porém, antes de entregar a flor, o florista também realizou alguns testes necessários em Anfei, como fertilizar e reparar raízes das plantas, e assim por diante. Isso pode ser difícil de entender, mas na verdade envolveu matar e desmembrar. Depois que Anfei passou na avaliação, o florista moveu um enorme pote de barro da sala dos fundos, desenterrou lentamente o que parecia ser o cadáver mais forte junto com o solo que sangrava continuamente ao redor dele, e colocou-os juntos no pote de barro. Você deve manter esta flor viva até que ela desabroche. Eu vou. Anfei realmente não esperava que esta tarefa comum de nível e fosse concluída tão bem. Embora as tarefas comuns sejam as menos difíceis, se for um nível, e então definitivamente envolve ódio. Não ousando se distrair, Anfei agradeceu repetidamente ao florista e carregou solenemente o pote para fora do campo de flores. Jogador número 0000, observe. Você tirou com sucesso uma flor do campo de flores sem deixá-la murchar imediatamente, obteve habilidade de plantio de nível básico, alcançou flor especial de nível e Bukaishin. Cultivo de flores de nível básico. Plantar flores pode melhorar continuamente a proficiência, e plantar outras coisas também deve ser possível. Bukaishin, flor especial de nível é, esta flor leva o nome de uma pessoa, ela nunca sorriu, todos o chamam de infeliz. Habilidade especial. Atenção! Cultivar flores especiais melhorará muito a proficiência, flores especiais terão habilidades especiais. Em Shallowwood, florista é uma das profissões mais populares, muitas pessoas têm suas próprias mansões, e esta é também uma das razões pelas quais jogadores comuns gostam de Perfect Life. Tendo atingido o nível 25, Anfei finalmente experimentou a vida cotidiana dos jogadores comuns e começou lentamente a se envolver no cultivo de flores, caligrafia e dança. O idoso do lado de fora do campo de flores percebeu que os dois não entraram em conflito e caminhou para o pátio enquanto tateava a parede. Vocês dois parecem estar tendo uma boa conversa, né? Nesse caso, por que não deixá-lo entrar no nosso clube? De qualquer forma, não sobraram muitas pessoas neste clube. Sem novos membros, provavelmente não durará muito mais tempo. Se você quiser ingressar no clube, primeiro você precisa identificar seus interesses. A florista olhou para Anfei novamente. Você realmente quer aprender a plantar flores comigo? Tenho certeza. Fei olhou para os cadáveres e as flores da alma no campo de flores. Pode-se dizer que a atmosfera combina perfeitamente com seu temperamento. Então, de agora em diante, considere este lugar como sua casa e lembre-se de nos reportar pelo menos uma vez por semana para nos informar que você ainda está vivo. A florista abriu a porta do depósito e entregou a Anfei um guarda-chuva da prateleira ao lado da porta. Este é o seu guarda-chuva, não o perca. Você só pode se mover livremente segurando o guarda-chuva preto. Caso contrário, você acabará como eu. O florista mostrou seu corpo gravemente deformado e entrou no campo de flores, sem prestar mais atenção em Anfei. Jogador número 0000, observe. Você completou com sucesso a tarefa comum do nível, e hobbies, ingressou com sucesso no Twiligh Tears Street Club, despertou com sucesso o interesse no cultivo de flores. Jogador número 0000, observe. Você acionou com sucesso sua primeira escolha de hobby, cultivo de flores. Com base no valor de sorte do jogador, você receberá aleatoriamente uma recompensa relacionada a este hobby. Jogador número 0000, observe. Você adquiriu habilidade de talento de nível e linguagem das flores. Linguagem das flores, habilidade de talento exclusivo de nível é abençoado com o talento único da profissão oculta do homem bonito, bajulação. Você pode entender a linguagem das flores e se comunicar com elas. A taxa de sucesso de plantio aumentou em 50%. A tecla de saída do jogo acendeu e os nervos tensos de Anfei finalmente relaxaram. Vou trabalhar duro para cultivar as mais belas flores do Deepwood. Carregando a panela, Anfei preparou-se para sair. Deixe-me ver você partir. O velho cego ajudou Anfei a segurar o guarda-chuva preto e eles refizeram o caminho, entrando no armazém. Velho, você se lembra de como chegou aqui? Depois que a tecla de saída acendeu, Anfei ficou ousado e ousou fazer algumas perguntas mais incisivas. Eu também não me lembro. O velho acenou com a mão, sinalizando para Anfei não falar sobre essas coisas. E se eu lhe dissesse que tem uma maneira de mandá-lo para casa, você estaria disposto a sair comigo? Anfei estava ansioso para tentar usar a habilidade de retorno da alma no velho. Lar? O velho parou por um momento e depois balançou a cabeça. Sou apenas um velho cego que sabe dançar. Seria desprezado onde quer que eu vá. Não consigo nem me sustentar, muito menos sobrecarregar os outros. Isso pode não ser necessariamente o caso. Eu estive no show business e hoje em dia o público tem um gosto único. Houve um grupo chamado Reading the Winds and Breaking the Waves recentemente. Você dança tão bem que poderíamos fazer um soul scattering grandpa. Anfei traçou uma estratégia séria para o velho, mas este apenas riu e recusou. Depois de abrir o guarda-chuva preto para Anfei, o velho ouviu os passos da partida de Anfei, virou-se e voltou para o armazém. Com as mãos sobre a mesa, a temperatura dentro da sala caiu repentinamente. O florista apareceu silenciosamente no armazém, com a mão deformada colocando um velho rádio na frente do velho. Obrigado. O velho tocou o rádio, seus lábios moveram-se levemente, hesitou um pouco e depois falou.
talvez eu não consiga te fazer companhia por muito mais tempo. Com aquele garoto por perto você não ficará muito sozinho, pelo menos. Eu sei, foi também por isso que não o matei. Capítulo 758. 758. Máscara de cobaia do membro principal. Capítulo 758. Capítulo 758. Máscara de cobaia do membro principal. Quando os vizinhos viram Anfei carregando uma jarra grande para fora do clube, seus corações finalmente voltaram ao estômago. Gerente da loja, onde você conseguiu aquele jarro de água grande? Este é um vaso de flores. Anfei fez Yinglon abrir o guarda-chuva preto, mas assim que Yinglon o tocou, ele gritou de agonia como se tivesse tocado uma chama. O guarda-chuva caiu no chão, e a bela intenção assassina que emergiu em sua superfície era como a ponta de uma agulha, formando juntos o padrão de um santuário. Anfei já tinha visto esse santuário antes no espelho do clube. Era inteiramente composto de cadáveres, irradiando uma aura feroz e incomparável. Que guarda-chuva estranho! Emitido pelo clube, parece que segurar este guarda-chuva permite andar livremente na chuva sem se preocupar com a influência da chuva negra. Anfei entregou o pote para Yinglon e ergueu o guarda-chuva preto, misturando-se a esta nova área como se fizesse parte dela. Chefe do prédio, parece que muitas pessoas morreram sob esse guarda-chuva preto. Ele está envolto em muita energia de rancor. Provavelmente é formado por intenção assassina, o que pode ajudar o dono do guarda-chuva a evitar a chuva negra, mas eventualmente, irá devorar o dono também. Li Zai já havia partido, mas depois de retornar ao paraíso, sentiu-se cada vez mais inquieto com uma decisão que tomou sob a influência da chuva negra, então voltou correndo. Eu acidentalmente bebi um pouco de água da chuva agora há pouco e senti muitas coisas dela. Sendo uma personificação do desastre, sou particularmente sensível a essas coisas. Parece estar protegendo você, mas na realidade, está constantemente tirando algo de sua alma. Como se tivesse descoberto algo importante, Li Zai se espremeu sob o guarda-chuva de Anfei, apontando para o padrão do santuário que escurecia lentamente. Esta área desconhecida é silenciosa porque seu mestre incentiva o assassinato e a morte, e todos os habitantes originais devem sempre ter cuidado para não serem mortos. As nuvens que cobrem o céu noturno acima de nós são como um guarda-chuva enorme, absorvendo as almas dos falecidos a cada momento, fortalecendo-se e então liberando chuva negra para causar estragos na cidade. Eu também sinto que este lugar é muito assustador, como se todos os fantasmas e monstros da área estivessem alimentando um fantasma. Yinglon olhou para as nuvens escuras. Vamos sair rapidamente. Tendo completado sua tarefa com sucesso, Anfei estava pronto para sair do jogo. Ele não se demorou e, junto com os vizinhos, dirigiu-se para a área paraíso. No momento em que estavam prestes a sair da área coberta pela chuva negra, um barulho veio de repente do jarro que Yinglon segurava, como se alguém tivesse acordado abruptamente de um pesadelo. Aquela flor chamada Bukaishin, ao sair da rega da chuva negra, imediatamente apresentou sinais de murchar. A alma dentro do crânio gemeu alto, como se uma pessoa viva estivesse sendo sufocada, sentindo-se gradualmente sufocada. Esta flor não pode ser levada para outras áreas? Yinglon parou no mesmo lugar. Gerente da loja, sua flor parece muito rara. Seria uma pena se ela murchasse devido a uma mudança no ambiente. Você tem alguma ideia? Mirror God e eu estávamos prestes a abrir uma loja de conveniência Yimin nesta área. Que tal cultivarmos a flor lá? Yinglon conduziu Anfei até a junção das duas áreas, onde havia um prédio dilapidado de 3 andares que Yinglon havia transformado em uma loja de conveniência. A varanda do lado esquerdo desta sala pode ser alcançada pela chuva negra, permitindo negócios em ambas as áreas. Embora ainda não tenhamos vendido nada, acredito que não demorará muito para que as pessoas daquela área desconhecida se tornem clientes regulares da nossa loja de conveniência. Você parece muito confiante, hein? Anfei, quando resgatou Yinglon originalmente, nunca imaginou que um dia eles administrariam uma rede de lojas juntos. A pressão de sobrevivência na área da chuva negra é ainda maior do que no edifício da morte. Os habitantes originais devem comprar itens para salvar suas vidas e, além disso, nossa loja não só possui vários itens raros, mas também fornece serviços de assassinato. Contanto que o preço seja justo, a irmã Zuan-Wei também pode agir. O olho restante de Yinglon estreitou-se ligeiramente. Ninguém pode recusar a ajuda do ódio. De todos os aspectos, sua loja de conveniência é realmente bastante conveniente. Atender nossos clientes beneficiando as pessoas e facilitando a comodidade é o nosso propósito. Yinglon sentiu que Anfei o estava elogiando e coçou a cabeça timidamente. Muito bom. De agora em diante, a loja de conveniência Yimin está totalmente confiada a você. Anfei entrou na loja escolhida por Yinglon e colocou o pote de molho de soja na varanda. Pequenas gotas de chuva negra caíram no pote de molho de soja, e a alma dentro dele absorveu avidamente a água da chuva, fazendo com que as veias do cadáver inchassem novamente. Obrigado. Quando Anfei estava prestes a sair, de repente ouviu uma voz fraca emanando de dentro do pote de molho de soja. Voltando-se incrédulo, Anfei olhou para a alma débil dentro do crânio. Foi você quem acabou de falar? Abrindo seu painel de atributos, Anfei usou sua habilidade de talento, linguagem floral. Há algo que eu possa fazer por você? Depois de usar sua habilidade de talento, a voz de Anfei pareceu ressoar diretamente nas profundezas da alma. Esta habilidade, aliada ao segredo de tocar as profundezas da alma, permitiu-lhe comunicar com algumas flores sem falar. Mate-me, mate-me.
A alma enrolada dentro do crânio transmitiu seu pedido a Anfei. Se eu matasse você, a florista definitivamente não me deixaria escapar. Anfei tentou esticar a mão. Ele usou o segredo de tocar as profundezas da alma e tocou suavemente o crânio do outro. Inferioridade, dor, solidão, todos os tipos de emoções negativas envolvem a alma como pétalas. Mas entre todas as pétalas, Anfei também sentiu uma emoção especial, nostalgia. Bukaishin sentia saudades da luz do sol do mundo mortal, dos bolinhos que sua mãe fazia e da vida tediosa que antes considerava natural. Você quer voltar à realidade? Anfei retirou a mão. Posso ajudá-lo a realizar esse desejo, mas antes disso, você precisa me contar como se transformou em uma flor. Quero entender as regras da área da chuva negra. Bukaishin não acreditou no que Anfei disse, pensando que Anfei estava apenas zombando dele. Vendo o corpo de Bukaishin enrolado dentro do pote de molho de soja, Anfei sentiu necessidade de lhe dar um pouco de esperança e tirá-lo de seu desespero entorpecido. Não sei por que eles estão plantando flores, mas prefiro transformar suas flores novamente em pessoas. Anfei tocou seu painel de atributos e murmurou duas palavras suavemente, invocação de almas. O portão fantasma cor de sangue se abriu lentamente de Junho, segurando uma paluoyan. Sentou-se abruptamente no chão, completamente atordoado. Fei? Jin Junho olhou para Anfei sem expressão. Eu estava seguindo Huang Ying cavando uma grande cova. Por que você me ligou aqui? Você tem alguma comida do dia a dia, como bolinhos, na sua barra de itens? Sim, para que você precisa de tudo isso? Jin Junho abriu a barra de itens e tirou uma grande pilha de comidas e bebidas. Estou cultivando uma flor e quero que ela experimente o calor do mundo raso. Anfei moveu todos os itens que Jin Junho havia levado para a varanda, exibindo-os um por um para Bukaishin. Uma flor? O rosto de Jin Junho ficou ainda mais confuso. Você não consegue ver uma flor tão grande? Se quiser, posso te dar uma mais tarde. Anfei deu um tapinha no pote de molho de soja e do crânio rachado, a alma de Bukaishin emergiu. Dar uma rosa deixa as mãos perfumadas. Vou mandá-las todas para o mundo raso mais tarde. Temendo que Anfei realmente lhe desse uma flor, Jin Junho, sentindo um leve cheiro de decomposição no ar, não ousou dizer uma palavra. Os bolinhos que você gosta de comer, junto com todos os tipos de iguarias bem quentes, tudo que você já comeu, posso ajudá-lo a encontrá-los novamente e até posso deixar você ver sua família novamente. Depois que Anfei terminou sua última frase, a expressão nos olhos de Bukaishin em meio ao pote de molho de soja começou a mudar lentamente, o entorpecimento desaparecendo. Quero ver minha mãe de novo. Se ela ainda estiver viva, eu prometo a você, com certeza cumprirei esse desejo. Anfei fez Jin Junho esvaziar a barra de itens e então, na frente de Bukaishin, usou o talento de retorno de alma para enviar Jin Junho de volta ao mundo raso. Deixar a chuva negra agora fará com que você murche. Outros podem contar com fertilizantes e várias habilidades para cultivar flores, mas Anfei confiou em despertar o potencial da própria flor. Depois de experimentar as habilidades de Anfei, a atitude de Bukaishin em relação a Anfei mudou, e ele lentamente começou a falar mais, não se vendo mais como uma flor prestes a murchar. Através de suas conversas com Bukaishin, Anfei descobriu algo que o chocou profundamente. Uma ponte de morte foi construída involuntariamente entre a área da chuva negra e a realidade, em busca de membros do clube adequados. Depois de atender a critérios incrivelmente exigentes, esses membros do clube tinham uma certa chance de serem enviados para a área da chuva negra. 99% deles acabaram mortos como Bukaishin durante o processo de contrabando, mas foi dito que alguns conseguiram. Bukaishin já foi membro do clube do assassinato, mas nunca matou ninguém. Ele se juntou ao clube apenas para encontrar seu irmão desaparecido. Os dois eram exatamente iguais. Ao se passar por seu irmão e se infiltrar no clube, ele descobriu um lado de seu irmão que ninguém conhecia. Besta, bruto, bandido, nenhuma dessas palavras era suficiente para descrever seu irmão. Inicialmente querendo encontrar seu irmão, Bukaishin passou a detestá-lo e odiá-lo, planejando fugir, mas já era tarde demais. Depois de obter algumas pistas que reuniu, os principais membros do clube o encontraram, e o que aconteceu depois foi algo que ele mesmo não conseguia lembrar. Quando acordou, ele havia se tornado uma flor. Bukaishin deu a Anfei o endereço de sua mãe, esperando que Anfei verificasse como estava a senhora idosa. Em troca, Bukaishin também compartilhou informações sobre um membro importante do clube do assassinato. Essa pessoa atende pelo sobrenome Xia, sempre usando uma máscara de cobaia, tem mais de 1,80 m de altura, exala uma aura inofensiva, mas é inegavelmente um verdadeiro demônio. A profissão dele está relacionada às crianças e ele tem um leve cheiro de leite. Anfei memorizou tudo que Bukaishin lhe disse, pediu a Yinglong que ficasse e cuidasse bem dele e encontrou um lugar seguro para fazer logoff. Ao abrir os olhos, Anfei saiu apressadamente da Game Box, correu para o computador e se conectou à conta virtual da área cinzenta Sunshine Boy. Depois de ler extensivamente os registros de um bate-papo do Grupo da Morte, Anfei encontrou as últimas mensagens postadas pelo líder do grupo antes de seu desaparecimento. Não gosto de discutir com esses porcos. Algo grande vai acontecer em breve porque o verão está chegando. Apenas espere e veja o show.
Essas 3 declarações foram as últimas que ele fez antes de sua conta ficar em silêncio, e o bate-papo do grupo da morte do qual Anfei fazia parte tinha um novo líder de grupo. O verão está chegando. Isso significa que os membros principais estão prestes a agir? Olhando para a hora das mensagens, Anfei calculou para trás e percebeu que era coincidentemente a noite do retorno da alma da borboleta. Esses ratos estão todos escondidos tão fundo. Talvez vendo que Anfei estava online, um administrador de grupo de repente iniciou um pop-up de bate-papo privado com ele. Depois de hesitar por 2 segundos, Anfei decidiu aceitar, e uma série de imagens extremamente cruéis apareceram diante de seus olhos. Recém-chegado, vamos jogar um joguinho. Que jogo? Encontre a diferença. Se você conseguir identificar 10 diferenças nessa pessoa, eu o levarei a um bom lugar. Capítulo 759. 759. Reunião offline. Capítulo 759. Capítulo 759. Reunião offline. O administrador do chat do grupo da morte falou em tom descontraído sobre algo extremamente aterrorizante. Anfei já havia jogado o jogo, identifique a diferença antes, mas as fotos fornecidas pelo administrador mostravam uma pessoa sendo torturada, e as mudanças ou diferenças foram todas infligidas ao seu corpo, o que era totalmente horrível. Para as pessoas comuns, uma olhada extra nesta foto causaria pesadelos, mas o administrador generosamente deu a Anfei 1 minuto para identificar as diferenças. Para surpresa do administrador, Anfei levou apenas 10 segundos para apontar com precisão 25 diferenças na imagem. Isso surpreendeu os administradores. Eles tinham um sistema completo de avaliação interna onde o número de segundos necessários para encontrar diferenças poderia avaliar o nível de perversão interior de alguém. Encontrar 10 diferenças em 1 minuto já era considerado psicologicamente distorcido, enquanto encontrar 15 era a marca de um vilão extremamente distorcido. E alguém que conseguisse encontrar todas as 25 diferenças em 1 minuto era absolutamente o epítome da pura loucura maligna. 10 segundos? 25 diferenças? O administrador ficou um pouco nervoso, sabendo que estava enfrentando um monstro muito além da compreensão da pessoa comum. Existe algum problema? Anfei, acostumado com essas paisagens no mundo profundo, não se perturbou, ou perdi alguma coisa? Examinei mais 5 segundos para ter certeza de que não havia outras discrepâncias antes de responder. Você verificou por mais 5 segundos? O administrador ficou com medo de perguntar mais e começou a tratar Anfei com muito mais respeito. Você marcou nota máxima no primeiro jogo. Existem mais alguns mini-jogos que você poderia experimentar. Um simples jogo de identificar a diferença não foi suficiente para provar nada, então o administrador decidiu testar Anfei com outros jogos, enviando-lhe quebra-cabeças, esconde-esconde e jogos de combinação. O administrador não sabia que o primeiro caso que Anfei encontrou foi o enigma do corpo humano, nem sabia que Anfei possuía o talento oculto para esconde-esconde. Quanto ao último jogo de correspondência, Anfei usou sua apreciação de arte, proveniente do submundo, para unir com sucesso uma arte de terror altamente conceitual que combinava o horrível com a estética. Depois de alguns testes simples, o administrador do bate-papo do grupo da morte ficou completamente impressionado com Anfei, sentindo vontade de admirar alguém pela primeira vez em sua área profissional. Há mais minijogos? Anfei, que estava acostumado a jogar Perfect Life, sentiu que esses minijogos poderiam ajudar a diversificar um pouco sua vida. Não mais, não mais. O administrador enviou a Anfei um emoticon fofo, provavelmente tendo percebido a posição de Anfei na cadeia alimentar. Temos uma pequena reunião offline amanhã à noite. Muitos proprietários e administradores de grupos estarão lá. Gostaria de vir? Vocês não têm medo de que eu mate todos vocês se eu aparecer? Sunshine Boy, Anfei revelou um traço de crueldade em seu rosto. Haha, gosto do seu senso de humor. Se você tiver habilidade, vá em frente e tente. O administrador convidou Anfei para outro chat em grupo, um novo grupo com apenas 20 indivíduos, todos administradores e proprietários de outros chats. Neste encontro offline, daremos as boas-vindas a um novo membro, conhecido como Sunshine Boy. Enquanto outros cumprimentavam Anfei, ele começou a usar todos os meios para percorrer freneticamente as informações de outros membros do grupo. Essas pessoas eram de fato os membros principais do bate-papo do grupo da morte. Durante a multitarefa, Anfei realmente descobriu algumas informações úteis. Todos no grupo usavam codinomes, e o dono desse grupo menor era chamado de Cobaia, um nome que Anfei lembrava que Bukaishin mencionou em relação ao Sr. Xia, que sempre usava uma máscara de cobaia. Além do proprietário, outro administrador de codinome Deus da Morte também chamou a atenção de Anfei. Esse indivíduo tinha interesse em canto e arte e abordava o assassinato com um senso de ritual. Eu vi uma mulher usando a máscara do Deus da Morte no clube do assassinato. Com base nas pistas que forneci, a polícia identificou preliminarmente 3 suspeitos, um dos quais era um cantor fracassado. Esses indivíduos distorcidos estavam acostumados a viver atrás de máscaras e eram todos atores bastante habilidosos, mas comparados a Anfei, o maestro, estavam longe do seu nível. Através da análise dos padrões de fala e hábitos comportamentais, Anfei encontrava cada vez mais evidências. Ele pretendia bloquear a identidade de todos. Após as apresentações, o administrador original compartilhou uma foto com o grupo. Esta imagem se autodestruirá em 1 minuto. A hora e o local da reunião estão nela. Não se atrase.
A imagem mostrava uma jovem com o rosto coberto, o corpo submerso na água escura do mar, com um golfinho ferido lutando para apoiá-la por baixo. Ao redor da garota estavam 5 pessoas, uma senhora muito maquiada, um refinado trabalhador de colarinho branco, um executor tatuado, um valentão gorduroso e desleixado e um pai adotivo maduro e carinhoso. Quem a jogou na Baía dos Golfinhos? Na parte inferior da imagem havia uma frase, sem outras dicas. Baía dos Golfinhos? Fora do casulo de informações, Anfei procurou por este local. Costumava ser uma vila de pescadores, mas foi comprada por um comprador misterioso. Testemunhas afirmaram que à noite, viram um grande peixe nadando na Baía dos Golfinhos e ouviram um canto cativante, como se os golfinhos estivessem gritando. A localização foi confirmada e em seguida chegou a hora. Anfei comparou as características corporais de várias pessoas nas fotos e logo encontrou um caso de agressão cruel ocorrido há algumas semanas. Uma jovem que morava em um subúrbio distante desapareceu misteriosamente e 5 pessoas entraram em seu quarto naquele dia, cada uma em horários diferentes. Essa pequena reunião tem um limite? Será que você não pode participar se não for distorcido o suficiente? Depois de ver as fotos, os membros do grupo saíram do chat um após o outro, e o administrador lembrou Anfei de não se atrasar, acrescentando que todos tinham grandes esperanças nele. Na verdade, o propósito de Anfei ao se juntar ao grupo era simples. Se ele não conseguisse capturar os membros principais, ele próprio se tornaria um membro principal e obteria seus segredos pessoalmente. Deixando a zona cinzenta para trás, Anfei limpou seu histórico de navegação e pegou o telefone para ligar para Li Shue. Segundos depois, a chamada foi atendida e a voz familiar de Li Shue veio. Irmão mais velho, você não precisa dormir? Que horas são agora? Desculpe, tenho estado muito focado ultimamente, tenho uma programação um pouco noturna. Anfei disse a Li Shue sobre o caso da garota Dolphin Bay, e ela imediatamente lhe deu a resposta. O pequeno bandido se entregou, mas depois de nossa investigação minuciosa, descobrimos que as coisas não eram tão simples. Cada pessoa que entrou na sala tinha um motivo. A senhora suspeitava que a garota havia seduzido deliberadamente seu chefe e a queria morta. O bandido tinha tendências violentas severas, e aquele trabalhador de colarinho branco tinha problemas mentais, sendo extremamente radical. Mas o criminoso que acabamos prendendo era o pai adotivo, que não tinha antecedentes criminais e era na verdade um homem decente. Seu motivo final para querer matar a garota foi acreditar que a morte era uma forma de salvação para ela, então ele se preparou para matá-la. A que horas o pai adotivo entrou no quarto da menina? 3h50 da manhã. Ele foi o último a entrar, a polícia investigou minuciosamente, mas o caso não foi divulgado. Se Anfei fosse à reunião com base nas conjecturas da polícia, ele poderia ser confundido por aqueles desviantes como um oficial, e isso também poderia ser um teste para ele. Entendi. Depois de agradecer a Li Shue, ele pediu que ela lhe fizesse um favor, esperando que a polícia pudesse ajudar a encontrar a mãe de Bu Caixin. Ao obter informações relevantes sobre a mãe de Bu Caixin, Li Shue desligou, dizendo que voltaria para Anfei no máximo amanhã à tarde. Anfei agora estava usando seus hobbies para desafiar as profissões dos outros, e o mais importante era que ele gastava mais tempo em casos todos os dias do que os jogadores profissionais. Já estava clareando, mas Anfei não estava com sono nenhum. Ele comeu algo casualmente e começou a revisar informações sobre Ye Xian, o cantor de segunda linha. Anfei entrou em confronto com a mulher do deus da morte no clube do assassinato. Ela era a única até então que conseguia trocar golpes de faca com ele na realidade. Yi Xian, pais divorciados, mãe cantora de ópera, pai um dos acionistas da Eternal Life Pharmaceutical, cresceu com uma colher de prata na boca, famosa por ser rica e bonita em Xinyu, atualmente planejando participar da competição de canto coorganizada pela Deep Space Technology e Eternal Life Pharmaceutical. Anfei pertencia marginalmente aos círculos de entretenimento e à pena de morte e não estava muito familiarizado com o canto. Só depois de uma rápida pesquisa ele percebeu o quão prestigiosa era a competição de canto que Ye Xian estava participando. O novo guia do usuário e as músicas de interlúdio do Perfect Life estavam prestes a ser alterados. Com a Deep Space Technology e a Eternal Life Pharmaceutical, juntamente com muitos músicos de ponta, todos estavam prontos para procurar a voz mais bonita do mundo mortal. Com o avanço da era, a alta tecnologia poderia transformar qualquer pessoa em um deus cantor, mas cantar em sua essência era uma forma de os humanos expressarem emoções. Desta vez, buscaram vozes sem o auxílio de nenhum aparato tecnológico, captando a beleza original do canto. Independentemente do status ou das conquistas passadas, tudo deveria ser julgado apenas pela voz. O vencedor não apenas daria voz a um NPC importante em Perfect Life, mas também seria o vocalista principal da música promocional de Perfect Life e receberia o apoio dos recursos da Deep Space Entertainment. A escala da competição de canto foi enorme, aberta à participação nacional, e muitos cantores profissionais estavam ansiosos para participar. Todos participam usando identidades virtuais, sem conhecer a identidade real uns dos outros. Com as capacidades de Ye Xian, ela certamente chegará ao fim. Ela já é uma das favoritas para o campeonato Xinyu. Posso usar isso como uma forma de fazer contato com ela, para ver se a mulher do deus da morte é realmente ela. Depois de ponderar por um momento, Anfei descou o número de Liu Li Cat, e o gatinho salvo por Devil ficou muito animado ao saber que Anfei se juntaria à competição de canto. Ela guiou Anfei durante o registro e até o trouxe para um grupo que ela havia formado.
Você ficou muito mais animado ultimamente. Fei notou uma mudança em Liu Li Cat e sentiu-se encorajado por isso. Ele colocou sua vida em risco para que mais pessoas que antes estavam desesperadas pudessem sorrir, não foi? Após uma breve discussão, o grupo Diabo e Gato se formou. Yan Fei, carregando suas informações, pegou um táxi para a residência de Liu Li Cat. Ele estava bastante ocupado, então deixou as audições iniciais para Liu Li Cat. Ele planejava encontrar uma maneira de conhecer Ye Xian quando chegasse às finais. Fim do vídeo.